Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Avaí. Futebol do CBN. Apresentação: Rafael Pio. 18 horas mais 34 minutos. Muito boa noite para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Estamos chegando com a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje começa a Bezinha para o Guarani, enfrentando o Avaí lá de Santa Catarina. Confronto, podemos dizer, já tradicional, muitas histórias entre essas duas equipes e nesta sexta-feira começa a caminhada do Bugre rumo à Série A do Campeonato Nacional. Você vai acompanhar todas as emoções de Guarani e Avaí com a narração de Carlos Cabela, as reportagens de Antônio Lupe, comentários de Carlão de Freitas e, claro, com a sua participação, com a sua audiência, seja pelo nosso WhatsApp, o 19-991869070 ou então pelo chat no youtube.com/CBN Campinas. Já estamos ao vivo lá no YouTube, então você já fique à vontade, mande o seu recado. Se você tá no carro voltando para casa, aliás, sexta-feira, muito cuidado para voltar para casa. Já já o Mário Quintino chega com informações pra gente, para te ajudar, para prestar esse serviço para você que tá saindo do seu trabalho, tá indo para casa, vai descansar, vai curtir o final de semana e, claro, sintonizado aqui na CBN Campinas para esse jogão de bola, pro início da caminhada do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani, Avaí. E a gente já vai direto pro gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O torcedor estava com saudade do Brincão para trazer os primeiros detalhes, as primeiras informações, o destaque do Guarani. Muito boa noite, Antônio Lupe. Opa, boa noite, Rafael Pio, aos ouvintes que acompanham Futebol Globo CBN, sempre atento aqui no fundo do estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque neste momento os atletas do Guarani estão em processo final de aquecimento, finalização, então a gente tem que ficar sempre atento. Aliás, atento está o Guarani e também o Avaí. Mas primeiro destaque do Bugre, que vem com uma equipe reformulada em relação ao Campeonato Paulista. Começando no comando técnico, que Moisés Moura foi quem terminou a competição, foi desligado do clube, e Bruno Pivetti, natural aqui da cidade de Campinas, inclusive revelou que é torcedor do Guarani, acompanhava os jogos da arquibancada aqui do Brinco. 39 anos, começa o seu trabalho à frente do comando técnico do Guarani na disputa da Série B. No total foram 8 reforços contratados: Pegorari, Valber, Diogo Porfírio, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Regis, Lucas Silva e João Victor. De todos esses jogadores contratados, apenas o Valber não está regularizado. Mas da mesma forma que chegaram jogadores, também atletas foram embora. Kozlinski, Jamerson, Castan, Lucas Marques, Richard Rios, Giovanni Augusto, Leandro Velela e Iago. Porém, para o jogo de daqui a pouquinho aqui no Brinco, a base do time que estava no campeonato estadual. E a novidade fica por conta dos Brunos. Um ataque cheio de Bruno. Tem o Bruninho, tem o Bruno José e também tem o Bruno Mendes, que começa como titular, formado na base do Guarani. 77 jogos no total e 24 gols marcados, Pio. Ô Antônio Lupe, você está, só pra gente entender, atrás do gol naquele exato momento que os atletas em fase de aquecimento estão chutando a gol
ou às vezes em direção ao repórter. É isso, né, Antônio? Mas eu tenho que ser justo e honesto com os meus ouvintes. Vai. O índice de aproveitamento foi muito bom. Essa era a minha pergunta. Sequer eu fui ameaçado de tomar uma bolada aqui atrás da meta do Guarani. Tô atrás da meta do aquecimento do Guarani. O número de aproveitamento, ou o aproveitamento nas finalizações, foi muito bom. Isso é uma boa notícia, ou essa é uma boa notícia pro torcedor do Guarani, porque quando começa a acertar arquibancada, placa de publicidade, aí o torcedor fica preocupado. E o Avaí, tá prontinho já também o time azul de Santa Catarina, Antônio Lupi? Prontinho, o Avaí tá escalado para a estreia na Série B. O time de Santa Catarina também não faz uma boa temporada em 2023. Foi eliminado pelo Criciúma, campeão catarinense, nas quartas de final do Campeonato Catarinense. E na Copa do Brasil, caiu na primeira fase. Por isso, muita pressão em cima do jovem técnico Alex de Souza, que me permita um comentário. Foi um maestro, um mágico, um craque dentro das quatro linhas e agora começa o seu trabalho como treinador de futebol. O Avaí também se reforçou bastante, foram 7 contratações para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Entre essas contratações está do Igor Vinhas, goleiro, vice-campeão paulista com o Água Santa, e ele está confirmado no time titular da equipe catarinense. Outros jogadores experientes como o volante Wellington, ex-São Paulo, e Robinho, que passou pelo Palmeiras, Coritiba e também está confirmado no time titular do Avaí, que tem 2 grandes desfalques. Os experientes Ricardo Bueno, atacante, e o Vagninho, que inclusive já passou pelo Guarani e é o artilheiro da equipe do Avaí na temporada com 5 gols. Os 2 atletas ficaram em Santa Catarina, foram preservados, já que estão em tratamento no departamento médico. Pio. Faço das suas as minhas palavras, Antônio Lupi. Sem dúvida nenhuma, Alex foi um maestro. E não só para o torcedor do Palmeiras, mas para todo o torcedor brasileiro. É inegável, né? O quanto ele jogou o futebol e o quanto ele foi craque. Agora, usando aí o nome de Alexandro nesse novo momento na carreira do ex-jogador e agora treinador. Eu vou lá para a cabine do estádio Brinco de Ouro. Ele está muito atento, ouvindo as informações de Antônio Lupi e já prontinho também para ir pro Ziriguidum na Série B. Esse Ziriguidum que fez um sucesso no Campeonato Paulista, agora em gramados nacionais. Muito boa noite, Carlos Cabela. Boa noite pra você, Pio. Boa noite a todos que acompanham a CBN Campinas. Verdade. O Ziriguidum fez a festa do torcedor do Campeonato Paulista e quem sabe também no Campeonato Brasileiro, né? Uma noite encharcada, com muita chuva durante a tarde. Nesse momento não chove aqui no Brinco de Ouro, né? E eu tava dando uma puxada aqui pelos meus arquivos aqui. Se eu estiver errado, Lupe, Pio, e me corrijam. Mas o último jogo de Guarani e Avaí aqui no Brinco foi 4-0 pro Guarani, lá em 2021, em novembro. E o Guarani dava um passo olhando ao acesso daquela oportunidade. E quem foi o maestro dentro de campo foi o Regis, que agora voltou pro Guarani e estará no banco hoje. Vamos ter um grande jogo essa noite, viu, Pio? Ah, não tenho dúvida disso. Clima, vejo, para quem está no YouTube da CBN Campinas com a gente, Carlos Cabela, o V com uma bela jaqueta, uma bela blusa. Tá friozinho, Cabelinha? Tá frescalhado à noite, né? Frescalhado. Eu estou meio que protegido aqui para que o Ziriguidum saia redondinho. É isso que tem que acontecer. Ele já chegou lá de Amparo. Ele estava no News Truck da CBN Campinas durante o Arena CBN, atendeu todos os fãs, tirou fotos, deu autógrafos e já na cabine do Brinco de Ouro pro jogo de daqui a pouquinho, a estreia do Bugre na Série B, com reforços que o torcedor tanto desejou, Carlão de Freitas. Boa noite, Carlão. Boa noite, Rafael Pio. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani, sedento, ansioso, com muita saudade, né, da sua equipe, e hoje vai ter o prazer de rever diante do Avaí, estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, com um ingrediente formidável que é o Regis.
vai ficar no banco de reservas, mas com certeza vai entrar e dar o seu toque de muita qualidade nesse time do Guarani. Boa expectativa, já discutimos, né, sobre o que cada um acha do Guarani nesta Série B. Como eu venho dizendo, pela escalação, pelo elenco, pelos adversários, por enquanto meio de tabela. Mas espero que eu seja contrariado por estes meninos que já estarão no gramado do Brinco de Ouro da Princesa, que o Guarani faça uma boa campanha, de preferência encerre esta Série B com muita festa, com o acesso para o ano que vem disputar o Brasileirão, Rafael Pio. E é isso que a gente espera, lá no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, comemorar, quem sabe, já pensou? O acesso de Guarani, o acesso de Ponte Preta, os dois times fazendo derby na Série A do ano que vem, seria um sonho maravilhoso. Série B que começa nesta sexta-feira, daqui a pouquinho, 19 horas, com Guarani e Avaí direto do Brinco de Ouro, e às 21h30 tem Ituano e Ceará no Novelli Júnior, lá em Itu. No ar, o Futebol Globo CBN, com os trabalhos técnicos aqui nos estúdios da CBN Campinas, de Nilson Belisário. Lá no Brinco de Ouro da Princesa, o grande Naldo Araújo. Rápido intervalo, tem informações do trânsito, das estradas e daqui a pouquinho toda a ficha técnica. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Guarani, Avaí. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. Às 18h46, trazendo informações e prestação de serviço para o nosso ouvinte que sai do trabalho, tá indo para o Brinco de Ouro, outra indo para casa. Mário Quintino, boa noite, Marinho. Exatamente, Pio. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações das imediações do Brinco de Ouro da Princesa. Tem trânsito intenso e diminui a velocidade nos dois sentidos da Princesa do Oeste, já ali nas proximidades da Rua Condidã, e também pela Imperatriz Dona Teresa Cristina. Tem trânsito intenso já no acesso exatamente para o estádio. Então, atenção, você que vai em direção do Brinco de Ouro. E eu trago informações ainda da Via Expressa Valdemar Pascoal, com lentidão em direção da Prestes Maia, desde o Bosque até a chegada já para Prestes Maia. Pio. Obrigado, Mário, que daqui a pouco volta com informações sobre as rodovias. Na AutoZone você encontra tudo para seu carro, moto e oficina mecânica. São mais de 50 mil itens em peças e acessórios automotivos. Peça para quem entende. Peça AutoZone. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. Profissional da saúde, você merece dispor de serviços financeiros diferenciados com taxas justas, ter o melhor atendimento e vantagens exclusivas que só a Unicred pode oferecer.
A Unicred é a sua instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde que evolui com consistência há 30 anos. Siga nossas redes sociais, @Unicred Estado SP ou contate nossa equipe em 0800 941 2724. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. E pelas rodovias, quais são as condições nesse momento, hein, Mário Quintino? Eu trago atualização, Pio, inclusive mais cedo nós comentamos sobre acidente que aconteceu no anel viário Magalhães Teixeira, já na chegada para a rodovia dos Bandeirantes. Acidente na altura do quilômetro 17, agora a situação já é um pouco mais tranquila, nosso ouvinte que vai acessar Bandeirantes já consegue fazer isso pelo anel viário. Na Bandeirantes, ainda com dificuldade em direção do interior, principalmente proximidades da Santos Dumont, e pela rodovia Anhanguera, ainda com lentidão chegada para Prestes Maia e também na altura da John Boy Dunlop. Então, nosso ouvinte precisa de atenção na volta para casa nessa sexta-feira aí, Pio. Obrigado, Mário, que no intervalo do jogo volta com mais informações. Assine Sky com Disney Plus mais Star Plus a partir de R$ 39,90 mensais nos 6 primeiros meses. Ligue agora 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Apresentação, Rafael Pio. Às 18 horas mais 51 minutos, faltando 9 minutinhos para a bola rolar lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar em Campeonato Brasileiro, nós tivemos rodada do Brasileiro Sub-20 já nesta sexta-feira à tarde. O Corinthians bateu o América Mineiro por 2-1. E neste momento, jogo em andamento, já no finalzinho também, o Atlético Mineiro vai batendo o Cuiabá por 1-0. Repito, Campeonato Brasileiro Sub-20. Tem o Brasileirão Feminino também da primeira divisão. A Ferroviária venceu o Atlético Paranaense nesta sexta-feira por 4-1. E daqui a pouquinho, também às 19 horas, lá em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro contra o São Paulo. O Antônio Lupe já trouxe a informação. Guarani definido pelo Bruno Pivetti. Avaí definido pelo Alexandro Grande Alex. Então aqui nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas, em todos os nossos aplicativos e em todo lugar onde você sintoniza a CBN, a ficha técnica completa do jogo. Escalação. Guarani, que está pronto e escalado pelo técnico Bruno Pivetti, com camisa de número 25, no gol Tony, na direita com a 13, Diogo Matheus, na zaga 3, Lucão, 12, Alan Santos, e na lateral esquerda com a meia dúzia, Mike. Meio campo 5, Matheus Barbosa, 23, Wenderson, e com a camisa de número 7, Neilton. No ataque, 17, Bruno José, 27, Bruninho, e com a 9, Bruno Mendes. Repetindo a escalação do Bugre: 25, Tony, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 12, Alan Santos, meia dúzia, Mike, 5, Matheus Barbosa, 23, Wenderson, 7, Neilton, 17, Bruno José, 27, Bruninho, e 9, Bruno Mendes. No banco, à disposição de Pivetti, 1, Pegorari, 14, Van Alvarinho, 16, Titi, 15, Diego Porfírio, 21, Lucas Araújo, 18, Matheus Bueno, 29, Isaac, 78, Regis, 19, Lucas Silva, 26, Rafael, 20, João Vitor, e com a 11, Derek. Na ilha formosa. Avaí.
também está pronto e escalado o Leão da Ilha pelo técnico Alex de Souza. O Avaí enfrenta o Guarani com 87, Igor Vinhas no gol, 72, Thales Oleques, 35, Felipe Silva, 19, Alan Costa e 25, Natanael. No meio-campo, 5, Wellington, 8, Eduardo e 10, Robinho. No ataque, 98, Igor Inocêncio, 17, Modesto e 77, Marquinhos Cipriano. Repetindo a escalação do Avaí: Igor Vinhas, Thales Oleques, Felipe Silva, Alan Costa, Natanael, Wellington, Eduardo, Robinho, Igor Inocêncio, Modesto e Marquinhos Cipriano. No banco, à disposição de Alex, 53, Alexander, 78, Andrei, 3, Didi, 16, Jean Kleber, 99, Giva, 2, Igor Dutra, 28, Gustavo, 11, Santiago, 7, Dentinho, 94, Júlio César e 18, Gazão. A arbitragem do jogo. O trio, na verdade, o árbitro principal é do estado da Bahia, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Emerson Ricardo de Almeida Andrade é o responsável pelo apito. O assistente 1 é o Alessandro Álvaro Rocha de Matos, também da Bahia. E a assistente número 2 é a Vanessa Santos Azevedo, de Sergipe. No VAR, o árbitro de vídeo, Adriano Milksevitsky. O comentário do jogo. Faltando 5 minutinhos para a bola rolar no Brinco de Ouro, toda a expectativa, né, Carlão, que gira em torno de uma estreia. É óbvio que tem aquela tensão, aquele friozinho na barriga dos jogadores, do treinador que tá chegando agora, dos torcedores, mas chegou a hora da estreia e o Guarani colocando já à prova aquilo que ele pensou antes da Série B do Brasileiro, Carlão. Verdade, Pio, e é um começo, é um início muito esperado, né? Podemos dizer que a prioridade das nossas equipes, né, hoje o Guarani, é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É um começo cercado de dúvidas, né? Porque é um momento de transição. O Guarani perdeu 3 jogadores importantíssimos, 3 referências técnicas: Richard Rios, o menino Jamerson e Giovanni Augusto. As reposições foram à altura? Não sei, porém veio a estrela 2021 e que foi o grande condutor daquela campanha sensacional que só faltou o acesso, que é o Regis. E no decorrer do jogo vai entrar fatalmente e vai ser aí a grande expressão do Guarani na Série B, pelo menos é isso que eu espero e é isso que o torcedor espera também. Mas no jogo de hoje tudo é muito novo, tudo é muito prematuro. O Guarani vem com uma base, né? Tudo bem que perdeu as referências, mas vem com uma base, né, de defesa, com o Lucão, com o Alan Santos e o Diogo Matheus. O Mike não era o titular, mas também fazia parte em alguns momentos desta base. O meio-campo também de Campeonato Paulista, Matheus Barbosa, o Enderson e Bruninho. E à frente o Bruno Mendes é a novidade, embora tenha participado da Copa Independência, mas no Paulistão não. Então, em relação ao Campeonato Estadual, só o Bruno Mendes é a novidade. E o Guarani perdeu 3 referências que eram titulares. Então aí está o perigo. Agora, joga em casa, diante do Avaí, que não cumpre um bom papel em 2023. Na primeira parte foi assim, Copa do Brasil eliminado na primeira fase. E o Campeonato Catarinense foi eliminado pelo Criciúma, que depois se tornou campeão. Então é um jogo cercado de incógnitas. Agora, o Guarani no Brinco de Ouro sempre foi muito forte. Vem com o Bruno José, que o 2023 dele é o melhor dessa trajetória no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bruno Mendes agora em forma, fininho, no ritmo também. Pode ser um cara importante neste início de competição. E aí no segundo tempo, conforme o jogo estiver, o Regis entra para dar um caldo. Mas uma expectativa boa. O Guarani tem condições de enfrentar o Avaí, tomar cuidado com algumas peças importantes do time catarinense, o caso do Robinho, né, já veterano, mas é experiente, é uma referência desse time também. O Wellington, aquele que jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, Atlético Paranaense, então é um time também recheado de jogadores experientes. Agora, o Guarani no Brinco de Ouro forte, com Bruno José, Bruno Mendes, né, o próprio Bruninho e Neilton, o quarteto ali ofensivo, e a gente espera que o Guarani possa se impor, colocar em prática tudo que foi trabalhado com o Bruno Pivetti, uma nova filosofia, uma nova ideia, para que aí sim possa conquistar um resultado importante. 38 rodadas. Os 3 pontos de hoje são os mesmos da 38ª. Então que o Guarani encare como uma decisão,
que ganhe esse jogo e inicie aí esta trajetória na Série B com o pé direito e que termine realmente com muita festa, que é o que o torcedor bugrino espera. Esse Carlão de Freitas analisando a expectativa e trazendo a expectativa para o jogo Avaí Guarani. A bola já vai rolar, mas deixa eu mandar um abraço pro Cristiano Salvioni, chegando aqui com a gente na transmissão do YouTube. O Adil também, espero que o maior número de clubes paulistas subam. É difícil, mas não impossível. Boa transmissão para vocês, diz o Robson Vitoriano lá de Leme. E quem tá com a gente lá em Anchieta, Santa Catarina, é o Matias Mattioli. Um grande abraço a todos vocês. Tudo pronto, tudo definido. Cabine do Brinco de Ouro, porque ele vai trazer 90 minutos de muita emoção. Boa estreia, Cabelinha. Obrigado, Pio. Um abraço a todos os amigos que nos acompanham em 99,1 FM. Também nos acompanham pelo YouTube e todas as plataformas digitais. Neste momento, homenagem ao Rei Pelé. Jogadores ao redor do círculo central do gramado aplaudindo o Rei Pelé. No placar aqui do Brinco está lá, Pelé Eterno. É isso mesmo, né, Lupe? É isso, Cabela. Homenagem ao Rei Pelé, Pelé Eterno. Placar estampa neste momento aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 minuto de aplausos. Jogadores do Avaí e do Guarani e o trio de arbitragem no centro do gramado também aplaudindo o nosso eterno rei do futebol. Muito bem, e 2 detalhes chamou a atenção aqui, minha e também do Carlão, aqui na entrada da arbitragem em campo. Fazia muito tempo que eu não vi a arbitragem toda de preto, Carlão. E o árbitro entrou, não sei se é bom o pressentimento ou não, ele foi direto lá na tela do VAR, viu, Carlão? Já para conferir, né, para ficar esperto, mas é verdade, eu que sou simpatizante de um futebol mais antigo, de um futebol de outrora, eu fiquei muito feliz com o árbitro de preto, né? Antigamente até o narrador falava, né, o homem de preto. Então hoje aí a arbitragem, como manda o figurino, como é a tradição do futebol, o árbitro de preto, ou o trio de arbitragem, ou o quarteto, agora são 12, não sei quantos, mas todos de preto. E um outro detalhe também, não sei se o Lupe prestou atenção, mas até o ano passado do Campeonato Brasileiro nós tínhamos aquele portal colocado dentro de campo para seguir todo o protocolo, né, Lupe? Que eram 4 pessoas que carregavam aquele painel para fora do gramado. O de agora é mais pesado, tinham 10 pessoas carregando lá, Lupe. É, porque esse daí não tem a tradicional rodinha, né? Aquela rodinha que vai ajustando, mas deu tudo certo, Cabela. A bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Guarani, Avaí, futebol, Globo CBN. Começa a Série B do Campeonato Brasileiro para você acompanhar todas as 38 rodadas aqui com a gente na CBN Campinas, no sonsaço da CBN. Rola a bola, a equipe do Bugre que vem pro campo de ataque na primeira descida, Bruninho pelo lado esquerdo faz o domínio, rola na ponta canhota, Neilton chega, recebe por ali, tem marcação para cima dele, Neilton dá uma pisada na bola, literalmente pisou, escorregou, entregou de graça para a saída de jogo da equipe do Avaí, que sai jogando pela primeira vez com 40 segundos de bola rolando, já vem o Avaí, despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito ali pelo lado direito com o Modesto, ele domina a bola, chega na linha de fundo, pintou o cruzamento, veio o rasteirinho na meia lua da grande área, chega a zaga do Bugre, faz o corte no primeiro lance, sai jogando pela esquerda com o Mike, despacha para o campo de ataque, direto para fora, só Manual que favorece a equipe do Avaí. Pois não, Lupe? E um outro detalhe também, né, porque são várias mudanças em relação ao Campeonato Paulista, é a bola de uma outra marca, de uma cor diferente, um azul escuro, e acredito, se eu tô tendo dificuldade aqui do gramado, imagina você aí da cabine. Pois é, as coisas mudam e o marketing trabalha, mas esquecem de quem trabalha para enxergar dentro do campo. Ainda bem que pelo menos a camisa do Avaí hoje ela não é listrada, né, de azul e branco ou número em cima, né?
Pelo menos isso, né? Ela é toda branca com o número estampado em azul. Toca a bola, a equipe do Avaí no campo defensivo ali pela direita, trabalhando o sistema defensivo, sai jogando com 1 minuto e 40 de bola rolando neste primeiro tempo. Trabalha a equipe do Avaí, bota a bola aqui pelo lado direito. Quem chega recebe o Thales. O Thales Olek devolve lá no campo defensivo com o Alan Costa. Já domina a bola, vem carregando mais uma vez, dá um tapa lá pelo outro lado com o Felipe Silva. Recebe o zagueiro, vem buscando espaço pro campo de ataque, bota lá pelo lado esquerdo com o Natanael. Ele recebe, tem um toque ali pelo meio de primeira, faz a proteção a equipe do Avaí. A sobra de bola é com o Wellington, ele protege, escapa da marcação do primeiro, passa pelo segundo, dá um tapa na bola, vem pro campo de ataque, rola a bola ali pela intermediária com o Modesto já despacha lá pelo lado esquerdo, pintou cruzamento, vem bola pra área, quem sobe é Lucão e com o joelho faz o corte ali do meio da área, a sobra de bola pela intermediária com o Wenderson, já bota lá pela direita, sai jogando com o Bruno Mendes, foi programado, pede falta, o árbitro anota, é falta, é a primeira do jogo que favorece a equipe do Bugrão, viu, Lupe? O campo defensivo, quando o Guarani tentava sair para o contra-ataque, o jogador do Avaí simplesmente matou a jogada. A famosa falta tática, 0-0, tá tudo igual, comecinho de jogo aqui no Brinco. É o Bugrão, o time dos Brunos. Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes e o técnico, Bruno Pivete. Meu Deus, é tanto Bruno, hein? É Bruninho, Bruno José e Brunão. Pode ser, Carlão? Pode ser. O Brunão seria o Bruno Mendes? Exato. Ele é grandalhão. Pode ser o Brunão. Pois é. Toca a bola agora ali, campo defensivo, sai trabalhando ali pelo lado esquerdo com, se não é o Brunão, mas é o Lucão. Já bota no campo de ataque pela esquerda, o Mike recebe, renta lateral no campo, marcação, encosta pra cima dele, breca, pisa, toca do lado, Neilton, vai pra tabela, tenta toque de bola, chega por baixo, a recuperação do Eduardo pra equipe do Avaí, busca ali pelo meio, quem chega no quarto é o Matheus Barbosa, bola espirrada, Bruno Mendes, o Brunão, toca no Bruno José, tenta a devolução ali na área, bateu na zaga, volta com o Bruno José, lá pela ponta direita, domina, carrega a linha de fundo, tenta o cruzamento, desvio, a bola vai pra fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani, é lá pela direita do primeiro escanteio do jogo, Lupe. E é do Guarani o primeiro escanteio do jogo na tentativa do cruzamento do Bruno José, o camisa número 35, Felipe Silva bloqueou o cruzamento, tem escanteio a equipe do Bugre, camisa número 13, Diogo Matheus vem pra bola. É lá pelo lado direito, Diogo Matheus, da batida, 3:50 deste primeiro tempo. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá pelo meio da grande área. Autoriza o árbitro do jogo, seu Emerson Ricardo. Vai fazer o levantamento, não, vamos esperar. Não autorizou, não, vamos esperar. É o famoso empurra ali no meio da grande área. Jogadores ficam se enroscando ali, ele vai lá, chama a atenção de todos eles. Fala que vai marcar pênalti, fala que vai parar o jogo. E agora sim, autoriza a cobrança do escanteio. É lá pela direita, vem bola pra grande área. Preparou o levantamento, desvio de cabeça pra fora do gol. Sobe lá em cima, Alan Santos dá uma testada na bola, ela vai pra fora, Lupe. Ele foi lá no terceiro andar, no escanteio cobrado pelo Diogo Matheus, praticamente em cima da linha da pequena área. O Alan Santos deu um cabeceio, tirou muito do gol, consequentemente a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para Igor Vinhas, que conhece bem aqui o gramado do Brinco de Ouro, passou pela Ponte Preta e esse ano foi vice-campeão paulista pelo Água Santa. Olha o Avaí que vem pro campo de ataque, sobe ela Santos e cabeça escora, ela vem pelo ciclo central do gramado com o Eduardo, ele protege, ginga de um lado, carrega do outro, busca espaço, escapa da marcação, rola a bola pela direita, trabalha a saída mais uma vez com o Igor Inocêncio que vem ali pela direita, toca no campo de ataque, vai trabalhando a bola mais uma vez, o Thales Olek devolve no Inocêncio, perna direita, botou no ataque, é lá pela esquerda, o lançamento feito, só vai acompanhando Diogo Matheus, a bola vai pra fora, remexe manual, que favorece a equipe do Bugrão do campo defensivo. Passamos de 5 minutos, eu vi o toque CBN marcando aí, passamos de 5. É o primeiro tempo de bola rolando, primeiro tempo do primeiro jogo, na primeira rodada da Série B, que tem 38 rodadas pela frente. Bola recuada, esquisita ali pro Tony, sai o goleiro, rola a bola pelo lado esquerdo, trabalha o Guarani, saindo com o Mike, perna da canhota, despacha no ataque, o lançamento é feito, busca o Bruninho lá no campo de ataque, a bola vai pra fora, só arremesso manual. Carlão de Freitas, 5:40, já dá pra ter uma análise de como pode ser, como poderá ser o jogo entre Guarani e Avaí, Carlão? Cabela, por enquanto um jogo aberto, né? Quem imaginava aí um Avaí jogando fora de casa e atrás da linha da bola, por enquanto isso não está acontecendo. O Guarani ainda não trabalhou, apenas a bola aérea, que quase logra êxito, né? O Alan Santos de cabeça quase que abre o marcador, mas por enquanto aquela fase de estudos, mas o lado positivo é esse. Avaí querendo o jogo e o Guarani, logicamente, jogando em casa, quer o jogo. 6 passados desse primeiro tempo. É pela esquerda, saída de bola do Bugli com o Mike, toca no Neilton, recebe marcação, encosta, devolve no Mike, bota na frente, lançamento feito, mas subiu a bandeira. A dona Vanessa Santos ergue o instrumento, bota ali o arremesso manual que favorece a equipe do Avaí pela direita, campo defensivo.
Vai se ajeitando ali o Thales Olek para fazer a cobrança com as mãos. Ele faz o arremesso, começa de novo com Alan Costa. Domina a bola na perna direita. O Bruno Mendes está ali pelo meio acompanhando de longe. O Neilton vai encostando, ele rola a bola na saída com o Felipe Silva lá pelo lado direito. Rola a bola mais uma vez lá pelo lado esquerdo. Vem para o campo de ataque a equipe do Avaí. Lançamento feito. Sobe Diogo Matheus com o peito. Domina a categoria. Bota no gramado. Vem para o campo de ataque. A bola enfiada ali pelo meio. Neilton de primeira. Botou Bruno José pela direita. Pintou cruzamento por baixo. Olek cortou. Tira do meio da pequena área. Tinha endereço, era o Bruninho que entrava na segunda trave, quase o Bugrão. Arremesso manual cobrado, o Bruno José faz o domínio lá pelo lado direito, faz a finta, escapa bem do marcador, pintou o cruzamento, veio o rasteirinho por baixo, a zaga do Avaí estava lá para fazer o quarto, mas o Bruninho, Lupe, chegava livre, leve e solto na segunda trave, hein, Lupe? Na cabeça do Bruninho ele já estava imaginando a comemoração do gol, porque ele estava completamente livre dentro da pequena área, no cruzamento feito pelo Bruno José, só que o camisa número 72, o Thales Oleques, estragou toda a brincadeira pro Bruninho. Tirou ali do meio da pequena área o Thales Oleques para chegar ali fazendo o corte, porque o Bruninho ia entrar com bola e tudo para dentro do gol. Carlão de frente, que toque de bola gostoso de ver do Guarani, hein? Interessante a movimentação do Bruno José, né? Bruno José sendo a referência desse ataque do Guarani, não atua como referência, atua pelos lados, ali pelo lado direito, mas até agora sendo muito participativo. Rola a bola mais uma vez no ataque, o Eduardo para a equipe do Avaí, toca do lado com o Wellington, fez a tabelinha, recebe de volta, a bola enfiada lá na ponta canhota, se apresenta o Avaí no campo de ataque, pintou o cruzamento, rasteiro por baixo, chega a zaga do Bugre. Alan Santos, pé salvador para botar para fora, em escanteio que favorece o Avaí, é lá pelo lado esquerdo, Lupe. E o Natanael, que foi quem tentou o cruzamento para o corte do Alan Santos, é quem está se ajustando, se arrumando para a cobrança do escanteio, é o primeiro para o time catarinense. Escanteio o Avaí, Natanael na bola. 8 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo. Escanteio cobrado curtinho, é lá pela direita, pintou o levantamento, vem pelo meio da grande área. Bruno José tava lá para fazer o corte, hein? Mas houve o toque do jogador da equipe do Avaí, a bola vai para fora, o arremesso é manual que favorece o Bugrão no campo defensivo. 8 minutos e 50, você pode participar com a gente, mandando aquele recado bem bacana, através do nosso WhatsApp, o 99186907019 é o DDD. Também pelo YouTube, no chat no YouTube, aí, você manda o seu recado aí também, vai mandando aí, a gente tá guardando aqui, o Pio tá doidão para ler a sua mensagem lá. 9 passados é o primeiro tempo, sai trabalhando a equipe do Avaí com Alan Costa, rola a bola pela direita com Thales Oleques, devolve mais uma vez com o Alan Costa, lá pela esquerda sai trabalhando Felipe Silva, breca, olha, levanta a cabeça, encosta o Neilton, devolve com Alan Costa mais uma vez, ali pertinho do círculo central do gramado, mais uma vez, rola a bola pela esquerda com o Natanael, que devolve no campo defensivo com Felipe Silva, adianta a marcação a equipe do Bugre, o Neilton vai pra cima do marca lá pra apertar a saída de bola, bola recuada, Igor Vinhas, de perna canhota, despacha pro campo de ataque, Diogo Matheus responde pra equipe do Bugre, dá um bicão na bola, o Felipe Silva, zagueira, bola atravessa todo o gramado, vai lá nas mãos do Tony, para botar ordem na casa do Guarani. O Avaí, Carlão, nessa maneira que o Guarani está jogando, o Avaí está se vendo acuado, principalmente na saída de bola. E o Alex, né, gosta dessa saída de bola, saída de 3 normalmente, ora o Wellington vem, ora o Alex ajuda aqui também, mas se o Guarani pressionar, se ele fizer essa marcação alta, ele pode ter aí algo positivo e já complica a saída de bola do Avaí. Rola a bola na vantagem, o Wellington pintou cruzamento na área, nas mãos do goleiro Tony, que bota a bola dentro da casa, sem problema nenhum, viu, Tony? Ô, Lupe, desculpa. Eu pensei que você tinha abreviado meu nome para Antony Lupe. Pode ser também. Mas aí faltou desculpa. o entrosamento da equipe, né? Mas acho que foi falha mais minha do que sua, peço perdão. Mas o Tony, aliás, ele tá com uma bela vestimenta, né? Um verde um pouquinho mais claro. Lá vem o Bugre. Lançamento feito na ponta canhota, na frente, Bruninho, sai na cara do Igor Vinhas, a bola tocada, vai entrando pra fora do gol! Tá dando impedimento no ataque da equipe do Bugre, o Bruninho tava debaixo da saia ali, é isso, Lupe? A posição irregular, o camisa número 27, que recebeu o lançamento, tocou na saída do Igor Vinhas, que vai colocar a bola em jogo. 0-0, o impedimento marcado do ataque do Bugre. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 passados de bola rolando, primeiro tempo de jogo, primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Avaí 0 também para a equipe do Avaí. Central da bola.
Central da Bola. Amanhã, sabadão, mais 5 jogos pela Série B. Vila Nova e Novo Horizontino, Sampaio Correia e Atlético Goianiense, Mirassol e Chapecoense, CRB Esporte, Juventude e Botafogo de Ribeirão. Futebol, vamos CBN. 11 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0, rola a bola Avaí, ali sistema defensivo, toca a bola, Alan Costa, recebe, domina, vem pelo círculo central do gramado com o Wellington, já bota na frente, o lançamento foi feito ali com o Eduardo, ele cai, pede a falta, o árbitro nota, é falta pro Avaí e tem gol na rodada, meu caro Rafael Pio. Na verdade, Cabelinho, foi um erro meu de sinal com o Nilson Belisário, porque é o WhatsApp que tá chegando. Ah, eu pensei que era sinal de... Então foi assim, né? Você deu o sinal de zap, ele entendeu 7 copas, é isso? Foi mais ou menos por aí, é porque tá começando agora a temporada do campeonato. Precisando fazer um churrasco, né, pra enturmar a galera. Isso. Ó, segura aí, vem Bugrão com o Neilton, lado esquerdo, roubada de bola, encarou a marcação, pedalou, tocou do lado, fintou, trabalhou o Maica, sobra de bola, batida de longe. Siriguidu! Golaço! Do Bugrão! Do Matheus Barbosa! O trabalho foi todo feito pelo Neilton na roubada de bola, na carregada ali no meio da intermediária. Quando o Neilton se ajeitava para fazer a batida, apareceu Matheus Barbosa, tomou a frente, enfiou o pé na cara da bola, mandando pro fundo do gol, na gaveta. Que zirigudunzaço! Lindo gol do Bugrão! Pro Guarani, nata pra equipe do Avaí, Lupe! E o torcedor do Guarani, ele volta no tempo. Jogo pelo Campeonato Paulista, Guarani e Portuguesa. Matheus Barbosa fez um dos gols mais bonitos do campeonato. E na abertura da Série B, Matheus Barbosa repete o que ele já tinha feito. Um golaço aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Neilton fez a jogada, a bola sobrou na intermediária e sem dó e nem piedade, Matheus Barbosa acertou um chutaço. A bola veio cheio de curva no ângulo do Igor Vinhas, que só ficou olhando para a bola. Matheus Barbosa marca um golaço. É o segundo gol dele na temporada, o primeiro do Guarani no jogo. Tá no placar do Brinco, Guarani 1, Avaí 0. E que golaço do Matheus Barbosa, levanta o torcedor e canta. Aqui no Brinco de Ouro, o Guarani tá na frente, Carlão de Freitas. Um cartão de visita para começar uma Série B de Campeonato Brasileiro sensacional, Carlão. Cabela, que coisa maravilhosa. Não tive o prazer de trabalhar naquele jogo da Portuguesa e hoje estou vendo mais ou menos o que foi aquele dia. Que golaço! Nós falávamos da marcação, você chamou a atenção e foi feliz. O Guarani pressionou aqui e roubou a bola. O Neilton construiu a jogada e o Matheus Barbosa pegou um chute de rara felicidade. Lembrando Zenon, lembrando Neto, lembrando Djalminha, lembrando Amoroso, Pereira, tantos monstros sagrados que vestiram essa camisa do Guarani. O Guarani tá na frente, tá ganhando 1-0. Neilton foi atropelado ali, foi falta em cima do Neilton. A bola chega lá com o Tony, o árbitro dá vantagem, mas sei não se foi uma vantagem ali, viu? O Grão trabalha, vem pro ataque, chega Alan Costa por baixo pra fazer a roubada. Rafael Pio, você iria dizer das mensagens que vão chegando aí, meu caro Pio? Ah, e o Rodrigo Lopes tá comemorando demais, tá desejando aqui um bom trabalho pra todos nós e dizendo avante, meu bugre. E o professor Daniel, ainda entusiasmado com a Série A2, tá secando o cabelinho. Cabela, oi. A gente falava de entrosar, né? De fazer um churrasco. E se tem uma pessoa, na verdade, vai você. Segura aí, quem vem o Avaí pro campo de ataque, Modesto recebe, rola a bola ali pelo intermediário, Eduardo tenta o toque no meio da zaga, chega a zaga no Bugre, corta, Matheus Barbosa de cabeça, tira, ela sobra com o Wellington, já rola lá pela meia esquerda, o Avaí vai trabalhando o campo de ataque, chegou mais uma vez o Wellington, complete, Lupe. Se tem um bicho que não quer ver na frente o Matheus Barbosa, esse bicho é a coruja, porque é a segunda noite que ele acorda a bichinha.
Rapaz, foi na gaveta, foi no ninho da coruja. Torcedor canta, empurra o Bugrão pra cima do Avaí, tá ganhando o Bugre. Lançamento feito lá na ponta canhota do Avaí, quem chega lá, olha onde tá o Bruno José pra fazer o quarto. Sai jogando o Bruno José, tenta a finta, perde a bola, recupera o Avaí, mais uma vez trabalha, lado esquerdo, bola enfiada, Bruno José de volta. Tava lá de novo, 17 do Guarani pra fazer o quarto. Na roubada, sai jogando velocidade. Lá pela direita vem com o Diogo Matheus, ele faz domínio, breca, olha, ele busca alguém, marcação encosta, rola ali pelo meio, Bruno Mendes vai pra tabela, na devolução do Neilton foi ruim. Chega a zaga do Avaí para fazer o quarto, a bola chega no campo de ataque, tá lá o Alan Santos para ficar com ela, jogador do Avaí que vai se levantando pedindo uma falta, ali foi nada, segue o jogo, seu Emerson Ricardo não deu nada, segue o jogo, Bruno José recebe lá pela direita, Neilton já trabalha, faz o domínio, protege, escapa da marcação, gira o corpo, pertinho da lateral do campo, vai programado, pede falta, o árbitro não, o arremesso é manual que favorece a equipe do Avaí lá pela esquerda, 17 minutos é o primeiro tempo, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola o Avaí pela direita com Thales Oleques, devolve ali pelo meio com Alan Costa, que já rola lá pela esquerda com Felipe Silva. E o Avaí, Carlão, a gente dizia na saída de bola, né? O Avaí começou num 4-4-2, que agora já se transforma com 3 zagueiros ali, já muda o esquema, a equipe do Avaí. A saída do Avaí é sempre feita com 3 jogadores, né? O Alan Costa por dentro, o Oleques, ou desce o Wellington, ou o lateral esquerdo fica ali para receber. Esta é a metodologia do trabalho do Alex. Vai ficando com a bola. Não criou uma chance mais clara de gol, mas vai ficando com a bola. Marcar o Robinho, que é o jogador fundamental também, o Guarani precisa estar atento. Vem Avaí, bola lançada ali no meio da área, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, ela sobra com o Mike já faz a ligação pela esquerda com o Bruninho já bate a velocidade, puxa o Guarani para o campo de ataque do lado esquerdo, a marcação tá de longe ali do Wellington, Bruninho vai carregando a bola, deu uma pedalada na frente do Wellington, puxou pelo meio, preparou, bateu, espalma Igor Vinhas! Era outro golaço, tinha o endereço, era o canto esquerdo do Vinhas, Lupe! Mais uma jogada que começou pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, dessa vez com o Bruninho, o Igor Vinhas defendeu e o Bugre tá no ataque. Se mantém lá pela direita, trabalhando a bola que vem pro ataque por ali, o Bruno José toca a bola com o Diogo Matheus, bola pra fora de graça pra equipe do Avaí. 18h50 deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, Matheus Barbosa, que golaço! Olha... Que golaço, que cartão de visita da equipe do Guarani nesse começo de Série B do Campeonato Brasileiro. Oleques recebe a bola pela direita, rola a bola ali pelo meio, quem vem buscar o jogo. Ali pelo intermediário, o Eduardo já domina, devolve com o Alan Costa devolve, bota a bola lá pelo lado esquerdo da saída com o Felipe Silva. Ele domina, ajeita, breca, Bruno Mendes encosta, devolve mais uma vez, atrás ali com o Alan Costa faz o domínio, o Wellington vem buscar o jogo, abre os braços assim como quem diz, tem ninguém pra me ajudar, pô. Aí ele bota a bola lá pela esquerda com o Felipe Silva, zagueirão que vem pro campo de ataque, ajeitou na perna da canhota, vem o levantamento da grande área. Ô Tony, cuidado aí, Tony. O Tony ameaçou sair pra pegar a bola sem ela quicar no gramado, de repente ele para, ele ameaça aí, dá um susto no torcedor, Lupe. Tranquilo, Camila. Tranquilo, é um sustinho, né? O Tony, ele passa alguns sustos na torcida do Guarani. Ano passado passava na torcida do Vila. Vem, Bugre! Olha o Bugrão no ataque, Bruno José lá pela direita, encara a marcação, deu uma pedalada, buscou, preparou, cruzamento fechado, Igor Vinhas. Faz a defesa no meio da pequena área e entrando ali à frente, todo mundo ali chegou para fazer o cabeceio. O Anderson, o Neilton, na verdade, tentou antecipar ali, quase que ele consegue, Lupe. O Neilton tava na frente do Igor Vinhas, porque o Igor Vinhas é muito alto, o goleiro ainda tem a vantagem de utilizar o braço, foi lá no terceiro andar e fez a defesa. Neilton com estilo moicano em campo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 20 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, é a primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, o placar está assim, ó. Guarani. Um golaço, Matheus Barbosa, 1 para o Bugrão. Avaí. Nada para a equipe do Avaí, viu? Central da bola. Lembrando que nesse final de semana começa também a Série A do Campeonato Brasileiro e amanhã, com transmissão da CBN Campinas, tem Palmeiras e Cuiabá a partir das 4 da tarde. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, já passamos de 21 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, tá 1-0 pro Guarani o jogo, hein, Carlão? Jogo equilibrado, o Avaí se recompôs do golpe, não cria uma chance clara, mas a gente já percebe que equilibra as ações com o Guarani.
Agora, gosto da movimentação do Neilton à frente, ora lado esquerdo, ora lado direito. Resta saber a parte física, até que ponto ele vai aguentar, mas faz um bom jogo até aqui. Bruninho também se movimentando. O Bruno Mendes ainda mais paradão, mas o Guarani ofensivamente faz um bom jogo. Avaí no ataque, a bola jogada ali para grande área. Quem chegar vai no Inocêncio, chega por baixo do zagueirão para fazer o corte. Matheus Barbosa dá o bico da bola, vem para o campo de ataque, fica caído, já se levanta. Avaí na recuperação de bola, tentou a tabela, bola enfiada, tabelaram com o Tony. O Tony agradeceu e ficou com ela ali, viu, o Lupi? Com muita tranquilidade, trabalhando com os pés. Inclusive, ano passado no Vila, ele só foi titular porque sabia trabalhar com os pés, segundo Dado Cavalcante. Tocando o Guarani, bola recuada ali pelo meio, Matheus Barbosa, o autor do golaço, rola a bola com o Lucão, que encontra pelo lado esquerdo o Mike. Marcação tá longe, o Mike com ela na perna canhota, já devolve lá pela direita com o Alan Santos. Ajeita a bola na perna direita, devolve lá direito com o Diego Matheus. Fez ali o domínio, Diego Matheus, ele se atrapalhou com a bola ali, marcação vai pra cima dele, a bola vai pra fora, remissa manual que favorece a equipe do Bugre. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 22 minutos e 40. É o primeiro tempo, tá 1-0 para a equipe do Guarani. Tá tocando no campo defensivo o Avaí ali pela direita com o Leques. Faz o domínio, devolve lá com o Igor Vinhas no meio da pequena área, faz o domínio na perna direita. O Bruno Mendes vai para cima dele, o Igor Vinhas despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito para o campo de ataque onde não tem ninguém do Avaí, tava sozinho ali o Mike. O Mike de primeira fez o passe ali pelo meio, agora falta. Tentava o Matheus Barbosa, o domínio caiu no gramado, pediu a falta, o Abel deu vantagem, o Anderson chegou, também foi atropelado, agora sim. O senhor Emerson Ricardo anota a falta para o Guarani e fica falando ali o Matheus Barbosa e também conversa com ele ali o Robinho, né? E o Wellington ficava retardando o jogo, né? Com a bola na mão, impedindo a cobrança de falta do Guarani, que vence 1-0. 23 minutos e meio, bola tocada ali pelo meio. Alan Santos chega no lance, tenta a tabela, acabou furando ali pelo meio. A equipe do Bugre recupera a bola, é o Avaí com o Robinho. O Robinho já dá um tapa na bola para o Eduardo pela meia esquerda, lá pelo lado esquerdo, lá pelo outro lado. O Cipriano chegou para o cruzamento que vem para a grande área, bola rolada para trás, chegou por baixo o Anderson para fazer o corte, quem rasga, dá um bico na bola ali pelo lado direito. Era o Anderson. Aliás, o Matheus Barbosa chegou para dar um bico da bola e o árbitro para e dá um cartão amarelo ali para o jogador do Guarani, viu, Lupi? E aparentemente é o Bruno Mendes, né? Atacante que está reclamando ali com ele, tá com o esparadrapo no punho. É o Bruno Mendes mesmo, camisa número 9. Primeiro cartão amarelo do jogo por reclamação pro Bruno Mendes. Primeiro cartão amarelo do Guarani na Série B. Vem Avaí pra cima do Burguinho Leques, cruzamento na área, Alan Santos de cabeça, toca na bola, o Tony fica com ela e bota a ordem na casa do Bugre. 24 minutos e 20 de bola rolando o primeiro tempo, já despacha a bola pro campo de ataque, o Tony sobe de cabeça lá pelo lado esquerdo, quem subiu por ali foi Natanael, a bola sobra pelo meio com a equipe do Bugre, com o Neilton. Neilton já bota na frente, Bruno José escapou bem da marcação, bola enfiada pela esquerda, se estica todo, Alan Costa pra fazer o quarto e botou pra fora. Torcedor gosta do lance, viu, Lupi? Aí se passa pelo Alan Costa, o Bruninho ia ficar em condições claras de fazer o segundo gol do Guarani no jogo. O Alan Costa fez o desarme e acabou com a festa do Guarani no ataque. O Guarani tem arremesso lateral. Jacó Prato, no peito, lá pelo lado direito, esquerdo, o Bruninho recebe, domina, tenta a finta, tem marcação pra cima dele. Era o Inocêncio, tava no lance, faz o corte, já joga em direção ao campo de ataque, o Modesto deixa passar, mas ele faz o domínio ali. O domínio, o árbitro manda voltar. Aqui tá a falta, né? O toque com o braço do Modesto, é isso, Lupe? É isso, o Modesto foi tentar matar a bola no peito, pegou no braço, abriu demais o braço, ampliou ali o corpo. Falta já cobrada pelo Bugre. Já passamos de 25, o toque CBN marcou aí. Bugrão no ataque, lançamento feito lá pela meia direita, Bruno Mendes entrou na área. Antecipa mais uma vez o Alan Costa para fazer o corte e bota para fora em manual, que favorece a equipe do Bugre. Eu senti que o Bruno Mendes tirou o pé na hora da dividida ali, com medo de cometer uma falta, ser expulso, viu, Lupe? Poderia ter essa situação, mas o Alan Costa também foi muito bem na cobertura. Na velocidade, tomou a frente do Bruno Mendes, que já está amarelado no jogo. Dá um bicão na bola lá pelo lado esquerdo. O Natanael despacha para o campo de ataque. A sobra de bola pela esquerda com o Mike. Repõe Guarani no campo de ataque. Vem pelo meio. Briga pela bola. Matheus Barbosa que perde o lance. Recupera o Eduardo para a equipe do Avaí. Bota a velocidade. Abertura com o Cipriano lá pelo lado esquerdo. Domina. Encosta a marcação para cima dele. Devolve na entrada. Grande área. Batido. Desvio. Para fora do gol.
Foi passando por todo mundo, passou ali também pelo goleiro Tony, ela se perde em linha de fundo. Quase o Avaí empata o jogo, Lupe. Que susto agora na torcida do Guarani. Uma bola perigosa, Tony tá caído, reclama ali que foi atingido. Aos poucos vai se levantando, para sorte do Bugre. Essa bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta marcado pela assistente Vanessa Santos Azevedo do estado do Sergipe. E não pode perder a bola, Carlão, como perdeu o Matheus Barbosa aqui no meio campo. Esse contra-ataque aí foi devido a isso. Já foram 3 passes errados que geraram transtorno na defesa do Guarani. 2 do Neilton e esse do Matheus Barbosa. Pega a defesa desguarnecida e corre o risco como correu agora. Tem que tomar muito cuidado. Errar passe no meio campo é muito risco. E o Neilton perdeu de novo, Matheus Barbosa consertou, o Avaí vem pro ataque com o Eduardo lá pela meia esquerda, ajeita a bola na perna direita, levanta a cabeça para fazer o passe é com o Natanael, renta a lateral do campo, em frente ali o Alex, técnico da equipe do Avaí, bola recuada, começa de novo o Felipe Silva em cima da linha divisória do campo, devolve mais uma vez do Eduardo, que já encontra Natanael lá pela esquerda, já bota na frente, o lançamento foi feito ali pelo lado esquerdo, quem trabalha por ali a chegada mais uma vez é o Wellington, ele domina, gira o corpo, marcação vai para cima dele, o árbitro anota a falta. A falta do Neilton pra cima do Wellington, que fica caído, é falta que favorece a equipe do Avaí, Lupe. E o Wellington tá caído, o Neilton reclama que nem falta fez. Mas o árbitro conversa com o jogador do Avaí, também com o jogador do Guarani. Falta no campo de ataque pro Avaí. Só um detalhe, Cabila. Sim. Carlão, que adora muito a tal da lei do ex, o Matheus Barbosa pôs em prática, porque ele defendeu o Avaí em 2018, ano em que o Avaí subiu para a Série A. Mais uma vez o Avaí vai tocando a bola no campo de ataque ali com o Cipriano. Ele faz de domínio, ajeita a bola na perna canhota, busca espaço, chega por baixo, Neilton faz o corte. Mais uma vez o Natanael toca na bola, o Wellington fica com ela, inverte a jogada, o lançamento feito, o Mike sobe de cabeça para fazer o corte. Bota para fora, a torcida gosta, aplaude o Mike. A bola vai em arremesso manual, o Olex está ali para fazer a cobrança. Thales Olex vai na cobrança, ele busca alguém para fazer o arremesso, joga na frente, o lançamento foi feito ali pelo meio, quem chegava era o Modesto, consegue domina, a bola vem pro ataque do Avaí mais uma vez, o Modesto briga pela bola, tem também ali o Alan Santos, último toque do jogador do Avaí, é só tiro de meta para a equipe do Bugrão, o Tony vai repor em jogo. 28h40, não mandou sua mensagem ainda, por quê, hein? 991869070, 19 é o DDD, 991869070 é o nosso WhatsApp. O DDD aqui da CBN Campinas é 19, para você que está fora da região, manda aquele recado bem bacana, pelo YouTube também, você pode participar mandando a sua mensagem aqui pelo YouTube que você acompanha. Olha, o Bugrão vai se defendendo, a bola vai para fora, a revista manual pro Avaí que cresce no jogo, daqui a pouquinho o Carlão vai falar, o Avaí trabalha lá ali pelo lado com o Robinho, devolve a bola mais atrás, o Wellington já recebeu, dominou, marcação do Bruno Mendes para cima dele, devolve lá pela esquerda com o Eduardo, encontra a chegada do zagueirão no campo de ataque, o Alan Costa, o Wellington faz o domínio, meia esquerda, já trabalha mais uma vez, Eduardo, Robinho, vai pra tabela, bola enfiada pelo meio, chega Alan Santos por baixo para fazer o corte, ela sabe o campo do José e Neilton faz a tabelinha, recebe de volta, bola enfiada no campo de ataque, Bruno Mendes deixou de calcanhar ali pro Bruno José, bola enfiada pelo lado esquerdo nas costas do Bruninho, ele corre para consertar, fica com ela, marcação encosta, ele gingou de um lado, saiu do outro, brecou, olhou, olho no olho, encarou a marcação, bota mais atrás com o Mike recebe na perna direita, ajeita na perna canhota, tenta a devolução de calcanhar por baixo que chega o Thales Olex. Pra fazer o corte, bota pra fora, é manual que favorece o Bugrão que vem pro campo de ataque, galera. Tá mandando mensagem aí. Daqui a pouquinho o Peu manda pro arco, o Bugrão tá no campo de ataque ali pela esquerda. Mais uma vez com o Mike na cobrança, com as mãos pertinho do bico da grande área ali. Ninguém se apresenta, demora pra fazer a cobrança. Joga lá na área pro Bruno José, sobe de cabeça o Felipe Silva. O zagueirão corta, rasga por baixo do bico da bola, joga pro campo de ataque a equipe do Avaí. Pois não, meu caro Rafael Pio, a mensagem tá chegando aí, Pio. São muitas cabelinhas de texto, Carlos Henrique dizendo que o Bugrão vai golear logo na estreia, Marisa dizendo que vai ser com sofrimento, mas o Guarani vai vencer, e o Adélio tá dizendo Bugrão 2-1, vamos Bruno Mendes, e tem torcedor mandando áudio tirando sarro de amigo. Olá, amigos da CBN, aqui quem fala é Benítez de Jaguariúna. Vai ser 1 pro Guarani, 3 pro Avaí, para o meu amigo Gardenal. O Benítez tirando o sarro, o Cardenal Bugre não, viu, cabelinha? Pois é. Ô, Carlão, eu percebi que o Avaí tá um pouquinho acima do Guarani, ou só impressão minha, Carlão? Não, você está vendo o jogo com muita correção. Olha o Bugre. Olha o Bugrão, vem pro ataque, lançamento feito, a sobra de bola. O Neilton ficou na sombra, ajeitou, perna direita, bateu, Igor Vinha, sobra de bola, batida pra fora!
sobrou pela esquerda, o Bruninho enfiou o pé na bola, ela subiu longe do gol. Depois uma defesaça do Igor Vinhas, hein, Lupe? Um chute do Neilton pelo lado direito do campo. Ele trouxe pra dentro e bateu. A bola tinha endereço, só que o Igor Vinhas, pela segunda vez no jogo, trabalha mais uma vez. Na sobra, o Bruninho mandou a bola praticamente lá no CT do Guarani. Vai lá, Carlão. Olha, o Guarani ofensivamente funciona muito bem. O quarteto ofensivo, com Bruninho, com Neilton, Bruno Mendes e Bruno José. Bruno José e Neilton fazendo um revezamento ali por dentro. Agora, defensivamente, o lado direito está sofrendo. Há uma dobradinha ali interessante do Avaí, o Natanael e o Cipriano, que estão fazendo uma fumaça danada. Então tem que corrigir aquele setor ali para o Guarani não sofrer tanto por aquele lado como está sofrendo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de bola rolando desta Série B, primeira rodada. Tem muito futebol pela frente aqui no futebol da CBN Campinas e o placar está assim, ó. Guarani. Para o Bugrão, Matheus Barbosa marcou a 12, um golaço. Avaí. Nada para a equipe do Avaí, Pio. Central da Bola. E a primeira rodada que será concluída no domingo, às 11 da manhã, tem Criciúma e Tombense. Às 6 da tarde tem Vitória e Ponte Preta. E às 8h30 da noite, Londrina e ABC. Futebol Globo CBN. Bola tocada para fora, é manual pro Avaí pela direita. Vai se ajeitando ali o Thales Oleques para fazer a cobrança. Ele pede pressa ali pro Alan Costa, faz o arremesso. Robinho vem no lance, devolve no Thales. O Thales bota lá atrás, mais uma vez com o Alan Costa, que encontra o Felipe Silva lá pela esquerda. Já faz de domínio o zagueiro, encosta a marcação do Neilton para cima dele. Vem pro campo de ataque o Eduardo. Domina, gira o corpo, escapa da marcação, vem por baixo. Bruno José na roubada de bola. Ele vem carregando, buscando o Guarani no campo de ataque. Mais uma vez é pela esquerda, bola enfiada na frente pro Bruninho, na cara do Igor Vinhas. Preparou, bateu, pega o goleiro. Pegou mal na bola o Bruninho. Tava na barba do Igor Vinhas, Lupi. Mas vale destacar também a assistência do Bruno José, que esperou o momento certo pro passe para o Bruninho, que bateu cruzado. O Igor Vinhas, pela terceira vez no jogo, trabalha e salva o Avaí. 33 minutos e 40, primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá na frente, vem pro campo de ataque, mais uma vez o Avaí pela direita, o zagueirão carrega o Alan Costa, o Avaí pro campo de ataque, lado direito, toca na bola, Robinho encosta ali, renta lateral no campo da frente, o lançamento foi feito, ali na entrada da área, chega por baixo, Alan Santos, dá o bico na bola, Bruno Mendes e cabeça, escora ali pela meia, na intermediária pro Neilton, chegou atrasado por baixo o Felipe Silva, no carrinho, o Neilton ficou caído, o Avaí recupera a bola, vem pro campo de ataque, tá caído ali o Neilton no círculo central do campo, Robinho com ela, faz o domínio, abre com Thales Oleques pela direita, prepara o cruzamento, vem bola para a grande área, sobe lá dentro, de cabeça para fazer o quarto Cipriano. Ele toca na bola, bola para fora, tiro de meta, favorece o Guarani e o Neilton tá caído no gramado do Brinco de Ouro, Lupe. Numa disputa de bola, eu tive a sensação que o jogador do Avaí pegou a bola e na sequência atingiu as pernas do Neilton, que ficou caído praticamente no centro do gramado. Por isso, o jogo tá parado, o Neilton tá caído e o Guarani vence 1-0. Foi um carrinho frontal. Na nossa posição aqui, Carlão, não dá pra saber, né, se pegou o jogador ou não. Pelo menos eu não tive essa noção, viu, Carlão? O jogador do Avaí foi na bola, mas ele pega assim o Neilton. O lance foi normal, mas ele chega a atingir o Neilton. Vem Bugrão na saída pela esquerda com o Mike, 35 minutos deste primeiro tempo. Fala a bola mais uma vez, o Guarani, Bruninho chega no lance, domina, carrega na contramão, toca mais atrás com o Lucão. Lucão recebe, encosta a marcação pra cima dele do Modesto. Ele já vem pelo outro lado ali com o Alan Santos, que bota a bola lá com o Diogo Matheus. O Diogo Matheus faz o domínio, levanta a cabeça. Tem o Tony lá atrás do goleiro, fica com ela, domina na perna canhota, rola pelo lado esquerdo com o Lucão. Vai tocando a bola na saída aqui pelo Bugre. Robinho aperta, ele devolve no Tony. O torcedor não gosta nem um pouquinho disso, viu? A bola recuada, o Tony de perna canhota despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito, sobe de cabeça o Alan Costa, ela vem ali pelo círculo central do gramado com o Eduardo. Joga bem esse Eduardo no meio campo da equipe do Avaí, hein, Carlão? Joga bem, é a maquininha ali no meio campo, hein? É bom o time do Avaí, a permanecer, os reforços estão chegando também, mas tem tudo para fazer uma boa campanha. Vai enfrentando, vai ficando mais com a bola do que o Guarani. O Guarani está jogando no contragolpe.
36 minutos é o primeiro tempo. Lá pela esquerda, quem recebe por ali é o Natanael. Já encontra o Wellington, que chega no campo de ataque. Ele fez o toque do lado, recebeu ali o Cipriano lá na ponta canhota. Vem com ela pro campo de ataque. Preparou, brecou, olhou, tocou o bico da grande área. O Eduardo chegou, dominou, girou, buscou espaço, preparou o cruzamento do bate, rebate a sobra de bola com Thales Oleques. Ele botou mais atrás, chegou o Inocêncio, bateu, explodiu na zaga do Bugre. Vai pra fora, a bola em escanteio que favorece a equipe do Avaí, que vem com tudo pra cima do Bugre, Lupe. E o Bruninho tava no lugar certo na hora certa, porque a finalização forte de fora da área do camisa de número 98, o Igor Inocêncio, explodiu no atacante do Guarani. Tem escanteio a equipe catarinense, 1-0 Bugre. Robinho tá na cobrança do terceiro escanteio do jogo, segundo para a equipe do Avaí. O camisa 10 está lá na batida pelo lado direito, de perto à direita, vai pro levantamento que vem para dentro da grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte lá no meio da área. Ela vai sobrando ali com o Wellington, já domina a bola, coloca no gramado, busca alguém pro passe. O passe é feito em lançamento lá na ponta canhota, era para Alan Costa. Quem sobe é o Diogo Matheus, ela bota no Alan Costa, volta no Cipriano, a bola pega o efeito da batida, vai para fora. Escanteio de novo, dessa vez é lá pela esquerda, que favorece a equipe do Avaí, viu, Lupe? Aí o Tony matou todo mundo do coração, porque ele saiu para dar um soco e deu a sensação que ele estava fora da área. Não conseguiu evitar o escanteio. Quem vem para a cobrança é o Natanael, camisa número 25, escanteio Avaí. Terceiro pro Avaí no jogo, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá no meio, o árbitro autoriza a cobrança. Natanael na batida de perto da canhota, foi pra bola, pintou levantamento, vem forte, segundo pau, desvio de cabeça, foi pra fora. O Felipe Silva subiu pra dar uma testada da bola, foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Carlão de Freitas, já estamos aqui na reta final desse primeiro tempo. Guarani e Avaí faz uma briga bonita em campo, não é? É, um jogo legal, um jogo movimentado. O Guarani, a partir do momento que fez o gol, recuou um pouco, abaixou um pouquinho mais as linhas e sai no contragolpe, na velocidade, né, de Neilton, de Bruno José, do próprio Bruninho. Agora corre risco, né? Porque a bola fica com o Avaí. Olha o Guarani. Olha, Bruninho enfiou Bruno Mendes com ela, devolveu Bruninho, recebeu, fintou, pisou na bola, gingou de um lado, de outro, enfeitou demais, brigou. Na recuperação vem com ela, vai pintar o segundo gol, bateu. A sobra de bola no meio, vem Guarani pra cima, Mike. Na recuperação, toca de graça ali pro Wellington. Torcedor pega no pé, despacha o Avaí pro campo de ataque lá pela esquerda com o Marquinhos Cipriano. Ele tenta o lançamento, bateu no jogo. Matheus, sobe o Matheus Barbosa. Ela vai sobrando lá pela direita com o Bruno José. Mas o Guarani quase faz o segundo. Olha, teve um zagueiro que toca na bola ali na pequena área, Lupe, que daqui de cima eu ia gritar que tocou na mão, mas acho que não foi não, porque ninguém pediu, né, Lupe? Não tocou na mão não, se não me engano foi o Alan Costa, pegou na coxa dele, depois de uma bela jogada do Bruninho, que perdeu a bola, conseguiu a recuperação, fez o cruzamento, quase o Bruno Mendes marca o primeiro gol dele nessa terceira passagem com a camisa do Guarani, só que o Alan Costa evitou a alegria do camisa 9 do Guarani. 39 minutos deste primeiro tempo, bola pra fora, arremessamos no prova aí. Natanael tem pressa na cobrança, joga a bola ali pelo meio, Eduardo recua, com Alan Costa faz o domínio, o zagueirão da equipe do Avaí, ajeita a bola perto da direita, encontra o Felipe Silva lá pelo lado esquerdo, é zagueiro também que vem saindo, devolve do Alan Costa, Guarani todo plantado no campo defensivo, só esperando a equipe do Avaí. Thales Oleques recebe do lado direito, encosta a marcação do Bruninho, ele devolve mais uma vez com o Alan Costa, o zagueirão domina, rola a bola com o Felipe Silva, vai tocando de um lado e outro, vai buscando espaço, o Guarani todo fechado, vai tentando encontrar esse espaço. Wellington, ele dominou, girou, devolveu Natanael lá pela esquerda, rola a bola mais atrás de novo com o Felipe Silva, que vem carregando, encontra o Alan Costa no círculo central do gramado, já abre pelo lado direito, ele bota a velocidade, manda chegar de todo mundo ali pelo meio, na lateral direita é o Inocêncio, ele domina, devolve ali com o Wellington, círculo central do gramado, o Neilton encosta, ele rola a bola com o Felipe Silva e com isso está todo mundo no ataque, hein? Um contra-ataque do Guarani agora seria fundamental, porque está todo mundo lá na frente, mas a bola chega lá no Tony, ele domina, não tem pressa nenhuma para fazer a defesa. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos e meio de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo da primeira rodada da Série B 2023. É o Campeonato Brasileiro no sonsaço aqui da CBN Campinas. O placar está assim, ó. Guarani. Para o Bugrão, Matheus Barbosa, que entregou de graça ali pelo meio. Vem mais uma vez o Avaí com o Robinho ali para intermediária. Faz a finta, foi para a tabela. Abertura, Eduardo com ela. Tenta batida para fora do gol.
À direita do Tony, o Guarani tem um. Avaí! O Avaí não tem nada, Rafael Pio. Central da Bola. Primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem mais uma partida nesta sexta-feira, às 21h30, no Novelli Júnior. O Galo de Itu recebe o Ceará. Futebol do CBN. 41,5. Já vem Avaí novamente pro ataque lá pela esquerda com o Cipriano. Toca na bola, Natanael recebe lá do lado esquerdo com ela. Ele levanta a cabeça, bota no ataque lá pela ponta canhota. Cipriano ajeitou na perna canhota. Vem cruzamento, desvio. Ela vai pra fora em arremesso manual. Bateu em cima do Diogo Matheus. O arremesso é manual, quem favorece a equipe do Avaí. Lá pela esquerda, 41,40. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Cipriano recebe mais uma vez lá pela ponta canhota. Rola a bola do lado com o Natanael. Pintou o cruzamento. Foi travado na hora H. Bola pra fora, escanteio. É para o Avaí, é o quarto escanteio pro Avaí neste primeiro tempo, viu, Lupe? E o Natanael já está prontinho para cobrar o escanteio lá pelo lado esquerdo. Mais uma bola que será levantada dentro da área do Guarani. Jogadores reservas do Bugre no aquecimento. É lá pela esquerda, o Natanael vai fazer o levantamento, o árbitro autoriza. Natanael de perna canhota, vem bola pra área, pintou o levantamento, marca no pênalti, subiu de cabeça, Bruno José para fazer o corte, sobra com o Neilton já faz a ligação com o Bruninho, encosta a marcação pra cima dele, o Neilton passou, recebe na ponta canhota, tem o Wellington pelo meio, recebeu, dominou, fintou, rolou, Bruninho, invadiu a área pela esquerda, pintou cruzamento pra ninguém, Bruninho! Nem bateu pro gol, nem cruzou pra alguém que chegava ali, simplesmente botou pra fora a bola, Lupe. Jogada pela esquerda, Neilton e Bruninho, ele foi até a linha de fundo, fez o cruzamento, o jogador mais próximo da bola era o Bruno José, e mesmo que ele conseguisse dar um grande tiro, uma velocidade imensa, ele não conseguiria mandar a bola pro fundo da rede, porque o cruzamento do Bruninho foi muito forte. Tiro de meta já cobrado pelo Igor Vinhas. Rafael Pio, mensagens vão chegando aí, meu caro Pio. Chegando, o Chocolate tá mandando mensagem pra gente aqui, ó. Boa noite, Pio, dá-lhe Bugrão pra cima. Um abraço ao timaço da CBN, Chocolate que tá lá no São Bernardo. Boa noite, galera, CBN vai dar Bugrão, 3-2, grande abraço. É o Marcial mandando mensagem pra gente. E o nosso Alessio Pimenta tá aí no brincão acompanhando a nossa transmissão, Cabelinha. Ah, que bacana, Alessio, se tiver lá nas numeradas lá, acende a lanterna aí do celular aí, manda pra gente, dá uma piscadinha aí no celular, pra gente saber onde está o Alessio Pimenta. Ele está abaixo de vocês. Ah, então não adianta piscar a lanterna, Alessio, sua lanterna hoje está apagada. Ô, Carlão, Bruninho, 3 chances já do Bruninho ali, se não pra fazer o gol, pelo menos pra arrumar pra alguém ali. O Bruninho é bom jogador, se encaixa perfeitamente nesta filosofia utilizada pelo Bruno Pivetti até aqui, de jogar atrás da linha da bola e sair no contragolpe. Tem a velocidade, arrasta aqui pelo lado esquerdo. Agora, a jogada final do Bruninho é cheia de complicação, né? Tem hora que ele quer dar um drible a mais, tem hora que ele chuta na hora que é pra passar. Então ele precisa corrigir esse aspecto. Falta intimidade. Falta. Tem muita força, faz jogadas bonitas, mas a jogada final, na hora do agora, na hora de se consagrar, ele, não sei, o Tico e o Teco não se entendem. Pois é, Bruno Pivetti tem que pegar o Bruninho, bota ele assim, pega ele pela mão, vai ali dentro da pequena área, fala assim, aqui é a jogada no fundamento, né, Cabelo? Na hora do último passe, você precisa de um repertório, precisa pensar um pouquinho mais, oxigenar o cérebro. É isso que falta pro Bruninho. Em Avaí, pra cima do Bugre com o aqui pelo lado direito, Robinho, pintou cruzamento, a sobra de bola ali pelo meio da área, Modesto não consegue o domínio. A zaga do Bugre faz o corte na hora H ali, viu, Lupe? Momento certo, na hora certa, jogadores do Guarani reclamaram de alguma falta ali dentro da grande área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. 45, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Mais 2. Opa, vamos a 47, já passamos de 45, toque CBN marcou. Robinho fez o domínio na perna direita, lançamento pro Inocêncio na ponta direita, tem marcação do Mike pra cima, só acompanha, protege a bola pra fora, tiro de meta pra equipe do Bugrão. Cabela. Oi. Sabia dessa? O Vitor, que é o assessor de imprensa do Guarani, acabou destacando que eu vi que tinha poucos jogadores do Guarani no aquecimento. É porque agora o protocolo só permite 6 jogadores do banco realizarem o aquecimento. Vieram 6, eles voltaram para o banco e agora mais
outros, né? Não sei se tem 12 aqui, não contei. Mas os outros que estavam sentados vieram aquecer. Entre eles, Lionel Regis. Só faltava essa, hein? Pois é, vai entender isso, não é? Agora, ô Lupe, depois você questiona se tem um fundamento isso. Porque o cara faz um pouco de aquecimento, senta, esfria. Isso pode ser. Olha, Avaí, a batida! Teve descido no meio do caminho ali, o Tony foi lá para fazer a defesa. Mas eu dizia o seguinte: o cara aquece, esfria, vai aquecer, isso pode gerar contusão, ou não? Pode, né? É uma. Porque ele tá frio, aí ele esquenta, aí ele fica frio. Aí ele tem que entrar no jogo porque o machuca. Aí ele pode se machucar. Sabe qual que é o problema disso, Cabelo? Qual que é o problema disso, É Carlão? muita gente no banco de reservas. É verdade. Você tem 11, 12 jogadores. isso Aí mesmo, vai Carlão. aquecer 12 ali, vira uma bagunça danada. Então tem que diminuir, enxugar, economizar com relação aos jogadores no reservado, na casa-mata. Pronto, o árbitro viu, o Carlão tava bravo, terminou o primeiro tempo, bota um ponto final aqui no Brinco. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani! Pro Guarani, nada pra equipe do Avaí. Vem aí, Rafael Pio. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 7 da noite, mais 48 minutos. O Márcio já mandou mensagem imediata. Carlão, o que é casa-mata? Que coisa. Casa-mata é o banco de reservas, é como o gaúcho chama o banco de reservas. Então, o Argel Fux é gaúcho, ele fica na casa-mata. O Tite fica na casa-mata. O Mano Menezes e o Renato Gaúcho, todos na casa-mata. Entendi. Esses atletas que vão pro aquecimento, então, eles ficam ali atrás da goleira, certo, Carlos Eduardo? Isso, Rafa Pio, você é um gênio. E aonde tem um relvado um pouquinho mais danificado. Não é uma qualidade de relvado como o estádio Brinco de Ouro gramado, né? Aqui atrás do gol é um relvado um pouquinho mais avantajado. É, mais tranquilo. Tá grande aí, Lupe? Não, tá bom, tá cortadinho. Mas assim, é porque ele não tem a grama específica, né? Eu não sou especialista em grama, Rafael, mas eu sei que tem a esmeralda, tem a grama jardim aqui no fundo. Acredito que é a grama jardim. Eu não conheço muito de grama, não. Certo. Mas eu acho que é essa aqui. Então tá ótimo. Vamos falar. Que é o relvado. Ah, que maravilha. Vamos falar do que interessa. Então, os jogadores estão deixando o gramado. Vamos ouvir o atleta do Avaí que tá falando. É o Wellington. É indefensável. Tomamos o gol, mas a gente tá bem no jogo, tá marcando pressão, né? Teve alguns riscos de contra-ataque. Agora é conversar com o Alex pra acertar isso aí. Muito obrigado, Wellington. Bom segundo tempo. O Matheus Barbosa, autor. Tá aí o Wellington deixando o gramado. E o autor do gol, o Matheus, vai falar. Aliás, que golaço. Fala, Matheus. Fundamento que você tem trabalhado bastante. Boa noite. Boa noite. Fico feliz de ajudar a equipe, né? Fazendo esse belíssimo gol. Segundo que eu faço aqui, foi bem parecido os gols. Tinha falado com a minha família que eu não ia comemorar por ter atuado no Avaí. Um clube onde eu conquistei o acesso em 2018, um título em 2019 e tenho um carinho enorme. Saí de lá do jeito que eu não queria, assim, né? Acabei errando lá com o pessoal, mas a gente acaba aprendendo com a vida, né? Então isso me fez crescer, me fez ganhar mais experiência. Então, assim, eu não ia comemorar, mas infelizmente um gol desse aí acaba que fugiu do controle, assim, da emoção. Minha mãe tá aí, minha esposa, então acabei saindo comemorando, mas não queria comemorar. Mas vou torcer pro Avaí também a sequência do campeonato aí, que eles também possam fazer um belo campeonato, assim como o Guarani. Se Deus quiser, fim do ano a gente conquiste o acesso junto. Sensacional! Maravilhosa! A entrevista. Tá falando aí, vamos ouvi-lo. As mulheres da minha vida. Valeu, ele tava falando do nome aí da mãe também, da esposa. Sensacional, Carlão. Duas situações, né? O Matheus primeiro reconhecendo que ele errou na saída, né? Porque ele diz, saí de uma forma, eu fiz coisa errada, mas a gente aprende com a vida. Quer dizer, já admitindo que o erro foi dele. Vou até pesquisar aqui daqui a pouquinho para trazer o que aconteceu na saída do Matheus lá do Avaí. Me parece que a família deve torcer um pouquinho pro Avaí, mas não tem como não comemorar um golaço desse. O cara sai pulando, né, Carlão? Ah, que coisa linda, né? O gol do Matheus foi um presente para quem compareceu aqui no estádio Brinco de Ouro. Até durante a transmissão
lembrei de alguns jogadores, alguns camisas 10 e coloquei o Pereira no meio. Pereira zagueiro, jogou no Bahia, campeão brasileiro. Pereira fez um gol aqui, Guarani Juventus, um gol do meio campo, foi um golaço. Como o do Matheus, um pouco pra frente, é bem verdade, mas foi um golaço. E aí citei Zenon, Amoroso, Djalminha, Neto, que eram especialistas nestes golaços, mas sem dúvida alguma foi um lance maravilhoso. Pela segunda vez na temporada, o Matheus Barbosa apresenta aí 2 gols que deixam a gente maravilhados, porque realmente foi muito bonita a jogada, a maneira como ele pegou e vai dando esta vantagem super importante para o Guarani. O gol foi a 11 minutos e meio deste primeiro tempo. Um golaço de Matheus Barbosa com jogada de Neilton, que Carlos Cabela narrou assim. Vem Bugrão com Neilton, lado esquerda, roubada de bola, encarou a marcação, pedalou, tocou do lado, fintou, trabalhou o Maica, sobra de bola, batida de longe. Siriguidu! O golaço de Matheus Barbosa e a grande narração de Carlos Cabelo, o torcedor do Guarani tá feliz da vida. Boa noite, rapaziada, boa transmissão pra todos. Só uma coisa, o mania que o torcedor tem de dar gol pro adversário. Bora, Bugrão, 3-0, verdade. Torcedor até agora, todos os que mandaram mensagem disseram, vai ser 2-1 pro Guarani, vai ser 3-2 pro Guarani. E aí o nosso querido amigo aqui, o Flávio, tá dizendo, não tem dessa de dar gol pro torcedor não, é 3-0 Bugrão. Emerson Santana também tá aqui mandando boa noite pra gente, tem mensagem de áudio chegando, que daqui a pouquinho a gente vai mandar pro ar. Intervalo no Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 7h55, Mário Quintino chegando com mais informações agora sobre o trânsito. Marinho. E nesse sábado, Pio, o nosso ouvinte precisa de atenção na região central de Campinas. Acontecem 2 bloqueios na Avenida Campos Sales. O primeiro deles a partir das 7 da manhã, quando vai ser bloqueado o acesso da Avenida Campos Sales para a Rua Visconde do Rio Branco. Nesse caso, o desvio acontece pela própria Campos Sales, Avenida Senador Saraiva e também pela Rua Costa Aguiar. Logo depois, ao meio-dia, mais um bloqueio acontece, dessa vez no acesso da Saldanha Marinho para a Avenida Campos Sales, inclusive com um pré-bloqueio a partir do cruzamento da Saldanha Marinho com o Largo Marechal Floriano. O desvio, nesse caso, acontece a partir do Largo Marechal Floriano, seguindo pela Andrade Neves até a Avenida Campos Sales. Esses bloqueios devem durar até às 4 da tarde. Atenção, então, na região central. Pio. Boa, Mário Quintino, fique atento, você motorista, amanhã então, a partir das 7 da manhã na região da Moraes Salles, esses bloqueios trazidos pelo Mário Quintino. Agora 7h56. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. É verdade, o PT combate a fome e defende quem mais precisa, mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. O PT defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando a democracia é atacada, o PT defende o nosso país. PT defende o Brasil. Defende você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Mais informações agora pelas rodovias, Mário Quintino. E agora eu trago informações, Pio, para o nosso ouvinte que segue aí na rodovia Campinas-Montemor. Atenção em direção de Hortolândia, trânsito ainda bastante intenso no acesso pela Alix da Cunha em Campinas e também já na altura do Parque Santa Bárbara. Inclusive eu falo de outro ponto da região, rodovia Miguel Melhado Campos, tem trânsito intenso nos dois sentidos, à altura do Campo Belo em Campinas. Para você e para todo mundo, um excelente final de semana, Pio. Até mais. Obrigado, Mário Quintino, para você também. Garanta diversão para o próximo feriado de abril na Black Week da Cidade da Criança, só até meia-noite, combo mágico promocional só R$70. Válido para todas as atrações. Vendas na internet, cidadedacriança.com.br. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Apresentação: Rafael Pio. Faltando um minutinho para as 8 horas da noite, intervalo de jogo no Estádio Brinco de Ouro com golaço de Matheus Barbosa. O Guarani vai batendo o Avaí por 1-0. Deixa eu trazer a agenda deste final de semana dos jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pela Bezona, o Guarani vai batendo o Avaí no Brinco de Ouro e daqui a pouco no Novelli Júnior, às 9h30 da noite, tem Ituano contra o Ceará. Rodada que prossegue amanhã, com Vila Nova e Novo Horizontino, Sampaio Correia e Atlético Goianiense, Mirassol e Chapecoense, CRB e Sport, Juventude e Botafogo. A rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será completada no próximo domingo com mais 3 partidas. Criciúma e Tombense, Vitória e Ponte Preta com transmissão da CBN Campinas e o Londrina contra o ABC. Final de semana também de estreia dos times da Série A do Brasileirão. América Mineiro e Fluminense, Palmeiras e Cuiabá, Fortaleza e Internacional, Atlético e Goiás, Bragantino e Bahia, Botafogo e São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco jogam amanhã, sabadão. E no domingo, o complemento da rodada com Flamengo e Coritiba, Corinthians e Cruzeiro e Grêmio contra o Santos. E agora o Carlão de Freitas vai eleger o craque do jogo. Carlão de Freitas, o craque desse primeiro tempo, vai pro autor do golaço, Carlão? Olha, Pio, eu gostei desse quarteto ofensivo do Guarani. Eu acho que todos tiveram uma produção muito boa. Com algumas, as limitações que nós já enumeramos aqui, mas jogaram bem. Bruninho jogou bem, Neilton jogou bem. Bruno Mendes um pouco mais abaixo e Bruno José. Vai, do quarteto 3 se destacaram. Bruninho, Neilton e Bruno José. Agora, um golaço que fez o Matheus Barbosa, não tem jeito, né? Não tem como elegê-lo aí, o craque desta primeira etapa. Só um puxão de orelha, tá errando o passe, mas com um gol desse tem muito crédito, Pio. Ah, não tenha dúvida disso. Aliás, que golaço fez o Matheus Barbosa, dando a vitória pro Guarani por 1-0. Oi, diga. Só para registrar, a gente vai ter 2 mudanças no Avaí. O Júlio César, que é aquele
que estava aqui no Guarani no ano passado. Ele foi para o Criciúma e, se não me engano, na quarta-feira foi anunciado pelo Avaí, Júlio César, e 11 o colombiano Santiago Patinho. 2 alterações. Esse Patinho, eu já tô até vendo no segundo tempo os trocadilhos. Eu não vou fazer nenhum, tá? Não, Promessa minha. Não. Carlão de Freitas já vai trazer a expectativa para a segunda etapa, inclusive já com 2 alterações no Avaí. O comentário do jogo. Começando por essas mudanças, tá certo o Alex em mudar o time, Carlão de Freitas? Ô Pio, o Avaí fez um bom primeiro tempo, o Avaí ficou com a bola. Os números foram favoráveis ao Avaí, 59% de posse contra 41% do Guarani, 7-6 em finalização, mas vence quem coloca a bola ali, né, naquele arco ali que faz a rede balançar, e foi um golaço. E a partir do golpe, o Guarani tomou uma decisão, jogar atrás da linha da bola, explorar o contragolpe através destes 3 jogadores que eu disse, né? Com o Bruninho, com o Neilton e com o Bruno José. Podemos dizer que deu certo? Creio que sim, tanto é que o Guarani desceu com a vantagem para o intervalo. Agora, defensivo, meio campo e defesa foram setores problemáticos do Guarani. O Guarani errou alguns passes. Essa saída de bola ainda não me convenceu, do Lucão com o Alan Santos. O Guarani desperdiçou muito na saída. Quando foi tentar fazer a saída com o jogador do meio campo, com o Matheus Barbosa, não deu certo também. O Matheus acabou errando passes e permitiu o Avaí alugar o meio campo do Guarani. E aí é perigoso, porque é um time que tem qualidade. Robinho é o cara que coordena as ações, Cipriano fez uma fumaça pela esquerda. Então o Alex percebeu que dá para encarar. Então, por isso, ele coloca 2 jogadores ofensivos. O Júlio César, que nós conhecemos aqui, bom jogador, e vai colocar o Patinho também, que vai fazer uma fumaça ali no sistema defensivo do Guarani. Então, seria mais interessante o Bugre adiantar esta marcação para não permitir que o Avaí fique com a bola e que não goste tanto do jogo como gostou, principalmente na reta final da primeira etapa. Esse é o Carlão de Freitas analisando, né, e trazendo a expectativa para essa segunda etapa. Tô vendo aqui que os jogadores já estão entrando no gramado, as substituições já sendo confirmadas e ele está de volta, já prontinho para todo o segundo tempo. Vai que é sua, Cabelinha. Legal, bola tá no centro do gramado, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol, tá chegando em Campinas. Guarani, Avaí, futebol, Globo CBN. Tem todo o segundo tempo pra você no sonsaço da CBN Campinas. 1-0 Guarani, tem o placar do primeiro tempo, um golaço do Matheus Barbosa, marcando aí a 12 minutos do primeiro tempo. Todo o segundo tempo pra você, conferindo trocas da equipe do Avaí, Lupe. Confirmando então as trocas no Avaí, camisa 72, Thales Oleques. Foi embora para a entrada do 94, Júlio César, e saiu 17, Modesto. Entrou o colombiano, camisa número 11, Santiago Patinho. Vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito ali pela direita pro lançamento. Era pra chegada do Anderson, antes dele quem faz o corte é o Felipe Silva, recua lá com o Igor Vinhas. O Vinhas devolve no peito do Felipe, Felipe coloca no gramado. É todo o segundo tempo ao som do torcedor do Bugre que já canta no comecinho dessa segunda etapa. Bola rolada ali pelo meio da grande área, Alan Costa. Já rola a bola lá pela direita com o Inocêncio que vai lá para a lateral direita, vai se ajeitando por ali, devolve no Alan Costa mais uma vez, ajeita na perna direita, rola a bola com o Felipe Silva, adiantando a marcação a equipe do Bugre. Bruno José vai pra cima do Igor Vinha, sai jogando aqui. Opa! Esticou o braço ali o Natanael, hein? O árbitro disse que foi tudo certo. Quem chega pra fazer o corte é o Lucão. Dá um bico na bola, subiu, desceu ali pelo meio do Diogo Matheus. Tenta o passo, o Eduardo antecipa, faz a roubada, já toca o Cipriano, aperto do lado esquerdo, rola a bola de volta ali pela meia esquerda com o Eduardo, bateu de longe pra fora do gol. Sai à direita do Tony, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, não é, Lupe? E pedir desculpas o Eduardo, porque apesar do espaço, estava sem marcação, pegou mal no chute, né, na conclusão para a jogada, tinha as outras opções, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo Tony.
Sai jogando o Bugrão com o Lucão lá pela esquerda, toca na bola, rola a bola pela esquerda, sai jogando com o Mike, despacha pro campo de ataque no meio do caminho, que vem para fazer o quarto, Alan Costa, bola subiu, desceu, sobra de bola ali com o Wellington, tenta brigar pela bola, o Guarani aperta a marcação, a bola espirrada vem pelo meio, o Anderson segura, recebe, domina, já toca com o Matheus Barbosa, que despacha pela direita, Bruno José recebe da coxa, domina, coloca no gramado, vem carregando a equipe do Bugre pro campo de ataque, fica todo encolhido a equipe do Avaí, devolve a bola com o Diogo Matheus, Bruno José, Diogo Matheus, fica com ela, domina, encosta a marcação do Eduardo, recua para começar de novo com Alan Santos e Lucão faz o domínio, vai para cima dele ali o Patinho, já bota a bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Guarani tenta sair jogando com o Mike, rola a bola com o Bruninho, vai programado, pede falta, o árbitro anota, é falta que favorece a equipe do Guarani, lá pela esquerda o Bruninho tá no gramado, Lupe. Tá no gramado, mas aos poucos já vai se levantando, falta em cima do camisa número 90 e na verdade número 27 do Guarani, o Bruninho. Tudo bem. 27. É ele, o Bruninho. Tony. Bola chega lá no goleiro do Guarani, e ele despacha, faz o lançamento pro Bruno José, quem sobe de cabeça é o Felipe Silva, no ataque quem responde na zaga do Guarani, ali é o Alan Santos, a bola vai com o Lucão, pegou mal na bola, o Lucão quando faz o corte, o Patinho briga pela bola, o Lucão chega por baixo, vai tentando tocar na bola, toca dela, sai jogando, Neilton se antecipa para fazer o domínio, tenta o lançamento no campo de ataque, no meio do caminho, Felipe Silva corta, devolve o Avaí no campo de ataque pelo lado esquerdo, trabalhando com o Natanael, que bota com o Eduardo liga o Alan Costa, ali pelo círculo central do gramado, devolve lá na direita, lá do outro lado sai jogando Inocêncio, rola a bola com o Júlio César, recebe, domina, tentou domina, escapuliu a bola no pé dele, consegue dar um toque, só que na contramão, ali pro Felipe Silva, ajeita, perna da canhota de um lado, de outro, vai rolando a bola com o Alan Costa, 3 minutos e 50 deste segundo tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, não mandou seu recado ainda, não mandou sua mensagem ainda, manda um áudio aí, ó, 991869070, 19 é o DDD do nosso WhatsApp, olha o Avaí, vem ali pelo meio, lançamento forte, antecipa a marcação, o Anderson fica com ela, rola a bola com o Diogo Matheus pela direita, já faz o lançamento, busca o Bruno José, encara a marcação pra cima dele, Rafael Silva, Bruno José evita a saída, domina na coxa, encosta pra cima dele, o Natanael, Bruno José recua lá no campo defensivo. Lá começa de novo com Alan Santos, que encontra o Lucão, Júlio César vai pra cima do Lucão, lá pela esquerda tem o Mike, livre de marcação, ele recebe, já sai jogando, vem botando velocidade, a torcida pede mais velocidade, o Mike vem pro campo de ataque, deixa do lado, curtinho, Neilton se apresentou por ali, fez o break, girou, voltou mais atrás, trabalha mais uma vez com o Bruninho inverte a jogada com o Diogo Matheus, recebe ali pertinho do círculo central do gramado, dominou esquisito ali, foi lá, consertou, girou o corpo, marcação vai pra cima dele, faz a abertura com o Bruno José, finta bonita do Bruno José pra cima do Natanael, abre pela esquerda, trabalha com o Anderson que chega na ponta direita, rola pra chegada, entrada da área, Bruno José carregou linha de fundo, preparou, cruzamento, chegou pra cima dele pra fazer o quarto, o Felipe Silva. Escanteio, é para o Bugrão, é pela direita, Lupe. É o primeiro desse segundo tempo, tentativa do Bruno José, camisa número 17, limpou a marcação, mas o camisa 35, Felipe Silva, foi muito bem na jogada. Aplausos do torcedor do Guarani para o Bruno José, escanteio Bugre. Diogo Matheus na bola. Já está se ajeitando ali à frente da Vanessa Santos Azevedo, a sergipana, auxiliar número 2 dessa noite aqui no Brinco. Diogo Matheus na batida, está autorizado pelo árbitro. Vai na bola de perna direita, correu, bateu, levantamento ali no meio da pequena área, desvio de cabeça. Ela vai para fora, o último toque do jogador do Avaí, é outro escanteio, hein? É outro escanteio que favorece a equipe do Avaí, porque subiu ali, parece que o Bruno Mendes, ele fez o cabeceio e o zagueiro cortou, né, Lupe? Eu fiquei com uma sensação estranha, mas o árbitro estava muito convicto na marcação, o escanteio, Diogo Matheus na bola. De novo, na batida, mandou esperar, agora sim, Diogo Matheus voltou, se posicionou, o árbitro conversou e vai autorizar. Todo mundo lá na área, autoriza o árbitro, Diogo Matheus na bola, perna direita, levantamento na segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando com o Júlio César lá pela direita, o Neilton acompanha, bota velocidade, cai Júlio César, fica pedindo falta, o ar vai dar falta e cartão pro Neilton, viu, Lupe? Cartão já tá na mão ali do árbitro, Neilton, camisa número 7, recebe ali o cartão amarelo, reclama da marcação da falta, mas o cartão já está aplicado para o camisa 7 do Guarani, segundo cartão amarelo do jogo, os dois para o Guarani, Neilton 7, Bruno Mendes 9.
Sai cobrando a falta, a equipe do Avaí que vem pro campo de ataque, lançamento feito, o Mike toma a frente, o Júlio César devolve no Lucão de perna canhota, despacha, busca o campo de ataque, Neilton, tenta o toque de cabeça, o Wellington cai, levanta, briga pela bola, vem por baixo, o Matheus Barbosa, no bate-rebate, Neilton, fica na sobra, bota na frente, Bruno José, saiu o goleiro, brigou pela bola, Igor Vinhas, tava lá pra fazer o corte, ela sobra com o Diogo Matheus, bota a velocidade, vem Bugrão pra cima do Avaí pela direita, encara a marcação que chega do Eduardo pra cima do Diogo Matheus, ele deu uma pedalada de um lado de outro, carregou linha de fundo, brecou, parou, olho do olho, ajeitou na perna canhota, devolve mais atrás, quem chega e se apresenta é o Anderson, ele pede que alguém se apresente ali para fazer o passe, quem se apresentou foi o Lucão, no círculo central do campo, já devolve lá pela esquerda com o Mike, toda encolhida a equipe do Avaí, Bugrão vai tentando encontrar um espaço lá no ataque, Neilton, finta bonita de corpo, escapou bem na ponta esquerda, pico da grande área, invadiu, brecou, tentou o toque, bola espirrada, sobrou o Matheus Barbosa, rolou bola com o Anderson pelo lado direito, bola enfiada, forte demais, bola para fora. A visão do Anderson foi sensacional, mas achei que ele devia ter batido pro gol. Ele parece que ficou com medo, Lupi. Eu fiquei com a sensação que ele ficou com medo de chutar pro gol. E aí tentou um passe por elevação pro Bruno José, só que a bola foi muito forte. E o Bruno José já fez sinal pro banco de reservas, pediu a substituição, coloca a mão na parte de trás da coxa direita. Daqui a pouco o Bruno Pivetti vai ter que mudar. Bruno José está sentindo dores musculares. É verdade, não pode forçar. Ele tá correndo ali, ó. Tá correndo, mas não tem como ele chegar no Natanael que recebe na ponta canhota. Já faz o domínio, encosta a marcação do Diogo Matheus pra cima dele. Pinta o cruzamento, segunda trave de cabeça. O Mike faz o corte. Belo corte lá na área. Sobra lá pela direita, do outro lado. Quem vem é o Inocêncio. Joga pra Júlio César. Entrada pequena área, bola cruzada. Jiriguidum. Avaí! Avaí! Patinho! A bola atrapalhada pela direita, o Júlio César recebe, rola no bico da pequena área, ele só faz o desvio. Bota pro fundo do gol a 8 minutos desse segundo tempo. Patinho! Santiago Patinho! Manda pro fundo do gol, tá tudo igual pra cara aqui no Brinco de Ouro. Um pro Guarani, agora também pra equipe do Avaí, Lupi! O Cabelo, você alertava, né, que a jogada do Avaí começou justamente onde o Bruno José não tinha condições de conseguir na marcação, chegar para fazer a marcação. E a jogada prosseguiu. A bola passou lá pro lado direito, o cruzamento e o Patinho, livre de marcação dentro da pequena área, só teve o trabalho de mandar a bola pro fundo, pra rede. Empata o Avaí aqui no Brinco de Ouro da Princesa, tá no placar do Brinco, 1-1. Tudo igual no placar do Brinco, Carlão de Freitas. Esse empate nesse momento, eu via o Guarani melhor em campo, Carlão. É um segundo tempo que o Guarani voltou bem, né? Mas o Avaí, com as mudanças, elas surtiram efeito, né? O que fez o Alex? Ele colocou o Inocêncio ali como um lateral, como um ala pela direita, e o Júlio César ali como um atacante na segunda linha. E deu certo, né? Tanto é que ele participou aí das principais jogadas. E um vacilo ali, né? Deixou o Robinho livre. O Robinho é o cara que pensa, né? Então ele que deu a bola para o início da jogada do gol de empate do Guarani. Agora vem Regis aí, vamos ver. Pois é, já trocou, já mexeu o Pivete aí, Lupi. Já mexeu, Cabela, 78. Regis está em campo no lugar do Neilton e o Bruno José foi embora, entrou Isaac, 29. Tá aí, portanto, Isaac, dois pensadores ali do meio campo. O Carlão fala daqui a pouquinho, porque o Avaí já trabalha a bola na saída mais uma vez, que vem pro campo de ataque, briga por ela, o gol do Grão na roubada, Bruninho fica com ela, domina, faz a finta bonita, tenta o toque, bola espirrada, Bruno Mendes encontrou Regis, lado esquerdo, pintou cruzamento lá no segundo pau, Isaac, ele corre para evitar a saída, faz o domínio com a bola redondinha ali atrás com o Mike, Isaac recebe mais uma vez, ajeita na perna direita, ameaça o cruzamento, breca, olha, busca mais uma vez o toque com o Mike, tenta o cruzamento, desvio, a bola vai para fora. Escanteio, é para o Bugrão, é lá pelo lado esquerdo, viu, Lupi? E mesmo com o gol do Avaí, a torcida gritou e bateu palma, aplaudiu a entrada do Regis, que na primeira tentou o Isaac e não conseguiu. E agora é ele quem tá lá prontinho para a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo. Regis, 78 na bola. Regis, na cobrança do esquinado, é lá pela ponta canhota, todo mundo no meio da área. 11:20 deste segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Regis na batida, levantamento feito, Patinho tava lá no primeiro pau para fazer o corte. O Diogo Matheus de cabeça ajeita a sobra de bola com o Matheus Barbosa, o Mike recua lá com o Tony. Carlão de Freitas, Regis está em campo
Cabela. Isaac também. Oi, pois não. Só um pequeno detalhe captado pela TV, até pro Carlão comentar, o Bruno José saiu, mas fazendo muito sinal de negativo, não gostou de ser substituído. Mas ele não fez sinal. Machucado, né? Machucou. Não fez sinal, Lupe? Olha a bola recuada, Vinhas! Bola recuada, de endereço era a rede, o Vinhas correu para evitar o gol ali, Lupe! Mas o erro foi do zagueiro, porque o Vinhas, ele deu ali o espaço para tocar a bola e no fundo não tinha o gol. Só que o zagueirão, sem olhar, recuou em direção ao gol onde não tinha ninguém. E aí o Igor Vinhas teve que sair correndo e ela tinha endereço. Carlão de frente, a gente falava da entrada do Regis, entrada aí do Isaac, dois que são pensantes ali no meio campo. É o estilo de jogador que eu gosto, prefiro mais a criação do que às vezes a disposição, né? Então entra o Regis ali por dentro para ser o fio condutor do ataque do Guarani, o cara da organização, e o Isaac pelo lado esquerdo, com dois jogadores mais com vitalidade, né? O Bruno Mendes e o Bruninho aqui pelo lado direito. Vamos ver, espero que melhore. Vem a Avaí, cruzamento na área. Lucão tava lá para fazer o corte, a bola volta com o Bruninho. Ele deu uma chaleira na bola. A gente fala na pelada, foi uma chaleira, pois não. Só pra gente registrar, até acho que ele deve ter feito esse sinal que o Pio destacou por conta da lesão, porque ele sentiu a parte de trás da coxa direita e pediu a substituição no lance em que o Henderson tentou o passe pro Bruno José. Foi imediato e vem Guarani. Que boa bola roubada para a equipe. Bruno Mendes aí não pode, não dá para passar no meio do cara. Sobra de bola com o Matheus Barbosa, já faz a abertura com o Diogo Matheus. Aqui pela direita ele vem carregando o Bruninho, fica com ela, o Regis já pede, domina, ajeita, aperta a canhota, devolve lá do outro lado com o Lucão. Lucão domina 13 minutos e meio deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo. Mike recebe do lado esquerdo, tem pertinho dele o Isaac. Ele volta com o Lucão, vai tocando a bola. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 13 minutos e 50. Bola rolando o segundo tempo. Aqui no Brinco de Ouro é Série B, primeira rodada. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Avaí. 1 também para a equipe do Avaí Mugrão. Vem Matheus ou Bruno Mendes. Pio. Central da bola. Bruno Mendes. Campeonato Sul-Americano Sub-17. O Brasil venceu o Paraguai hoje à tarde por 3-2. A Argentina, nesse momento, vai batendo a Venezuela por 2-1. Futebol, vamos CBN. Carlão de Freitas, dos 13 jogadores, 2 que saíram e 2 que entraram, são 13 que já entraram e participaram do jogo. Podemos dizer que o Bruno Mendes é o que mais destoa negativamente? Quer tocar aí, Cabelinha? Olha, o Avaí pode completar que essa foi fora do brinco. Cabela, deixa eu já fazer uma justificativa, um pedido de desculpas, caso o Bruno Mendes marque gol. Porque Sim, criticar claro. atacante é sempre complicado. Daqui a pouco ele pode balançar a rede, até porque ele tem qualidade e condições para isso. Mas está mal. Falta ritmo de jogo, tá meio pesadão, né? Tá meio ali sem confiança ainda. Dos jogadores de frente, incluindo até o Neilton, que saiu, o próprio Bruno José. O Bruno Mendes é o que tá meio fora do boom. Pode marcar um golaço aqui, porque tem muita qualidade. Mas até aqui não vem apresentando um bom futebol. Tá meio fora de sintonia. Eu tô vendo a substituição, Lupe. Não, mas não é para entrar em campo, não. É de quem tá aquecendo lá. Do Guarani. Foram 6, sentaram 6. É aquela história, né, que a gente falou. Você questionou alguém, Lupe, a respeito? Não tive a oportunidade de questionar, porque a gente não tem muito acesso, Sim. né? A gente tem que sair de um lado e ir pro outro. No final a gente vai ter as entrevistas no protocolo da CBF, tá? Só pra deixar a galera pode? aí alertada. Pode? Na CBF pode, pelo menos foi passado pra gente que pode. Que bom. O Gradil já tá até posicionado ali perto do banco de reservas do Guarani. Que beleza, maravilha. Pelo menos uma coisa boa aqui pra gente, né? Mas essa questão aí do vai 6, volta 6, eu não questionei. Tá bom, então. Não tive a oportunidade, mas... Daqui a pouco vai subir a placa. Troca o aquecimento. 16 passados é o segundo tempo. Olha o Mugrão, tocando a bola ali pelo meio com o Henderson. O Henderson devolve, começa de novo com o Alan Santos, toca no Lucão. Lucão encontra mais uma vez ali o Matheus Barbosa. Lá pela esquerda o Mike é quem recebe. O Júlio César encosta, ele bota a velocidade, vem pra tabela, chega por baixo. Chegava o Isaac, antes dele quem fez o corte foi Inocência. Bola pra fora, manual pro Guarani. 16:30, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping
Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Mogrão, Bruno Mendes recebe, domina, fez o passe esquisito, mas consertou o Anderson, dominou, colocou no gramado, fintou bonito, escapou, devolveu, Bruno Mendes, deixou curtinho, Diogo Matheus com ela, carregou a frente da área, botou com o Isaac, devolveu, Diogo Matheus tá lá do lado esquerdo, pintou o lançamento pro Mike, ele deixou a bola passar, correu, se rende a linha de fundo, faz o domínio, encosta a marcação do Inocêncio pra cima dele, ele breca, olha, encontra, tenta o toque ali com o Isaac, chega por baixo pra fazer o quarto de Júlio César, dá o bico na bola, ela sobra com o Lucão, já devolve com o Diogo Matheus, tá lá do lado esquerdo, vai trabalhando a equipe do Bugre, chega o Alan Santos para ficar com ela, bota a bola lá pela esquerda, colocou de novo, vai trabalhando, o Robinho encosta, ele faz o break, olha, levanta a cabeça, bota a bola com o Alan Santos, marcação tá longe, o Alan Santos vem vindo com ela, escapa, vem da marcação, bota a velocidade, vem ali pelo meio, tenta o toque, escorregou, caiu, recupera a bola, Avaí, vem velocidade pro campo de ataque, Robinho carrega, preparou o chute, preferiu o toque, Patinho recebe pela entrada da área, devolveu, desvio pra fora! Bola foi pra fora no toque do Robinho, que tentou um toque de letra. Se ele chega chapando a bola, ele bota pro fundo do gol, Lupe. No meio de dois jogadores do Guarani. Bela jogada pelo lado direito do Patinho, que foi até o limite, até a linha de fundo e fez o cruzamento. Robinho, inteligente, acompanhou a jogada, só que aí quis inventar, quis dar de letra. A bola passou por ele, quase o Avaí vira o jogo aqui no Brinco. Carlão de Freitas, se o Robinho chega chapando, ele bota pro fundo do gol. O jogo tá perigoso pro Guarani. O Guarani precisa retomar, né? Precisa ir pra frente. Desculpa, mas, Carlão, mas o zagueiro não pode perder a bola do jeito que perdeu o Alan Santos ali no meio campo. Não, foi querer sair jogando. É o que nós chamávamos a atenção. Essa saída de bola do Guarani tá muito complicada. Olha o Avaí. E o Avaí já conseguiu marcar essa saída, viu? Alan Santos chega por baixo pra fazer o corte. Bola chega no Regis, bota a velocidade, vem Bugrão, encara a marcação, toca do lado, Bruno Mendes ficou olhando a bola, ela passou, ela sobra com o Wellington, tenta sair jogando, o Regis briga pela bola na recuperação, faz o domínio, o Isaac, o Wellington chega por baixo, toca na bola, rouba de volta para a equipe do Guarani, torcedor começa a pegar no pé, Júlio César recebe lá pela direita, o Avaí vem para o campo de ataque, Júlio César breca, devolve, o Wellington recebe, domina, bota mais atrás ainda, um pouquinho mais lá com o Inocêncio para começar de novo para a equipe do Avaí. 18 minutos e 50, você não mandou sua mensagem ainda, você que está no YouTube, manda um recado aí pelo YouTube, manda sua mensagem aí no chat do YouTube, aí no Futebol da CBN Campinas, manda recado também pelo WhatsApp, você que está em qualquer parte do Brasil nos acompanhando pelas plataformas digitais da CBN Campinas, manda seu recado no WhatsApp 991869070, o DDD 19 991869070, o DDD 19, pode mandar áudio, pode mandar texto, fique à vontade, participe conosco. Olha o Avaí tocando a bola ali pelo meio. Alan Costa rola a bola pela direita, sai trabalhando com o Inocêncio. Deu um tapa lá pro Júlio César, tenta a tabela. O zagueiro do Guarani corta, briga pela bola. Na recuperação, ela sobra lá pelo lado esquerdo, sai jogando. Finta bonita do Mike, escapou bem do lance. Ele carrega, dá um tapa na bola com o Isaac, fez a tabela, recebe de volta. Júlio César encosta, ele devolve no Isaac. O Isaac ajeita na perna direita e recua. O torcida não gosta, pega no pé. Era o único jogador livre para fazer o passe, era o zagueiro. Sinal que os outros não estão conseguindo escapar da marcação. Diogo Matheus rola a bola para o campo de ataque, vem buscar o jogo aqui pelo lado direito. O Anderson tenta o toque, chega o Eduardo por baixo na roubada, sai jogando o Avaí, errado, recupera o Matheus Barbosa, já bota a bola ali pela intermediária com o Isaac. Chega a marcação do Robinho, encontra do lado o Diogo Matheus, que está trabalhando de meio. Diogo Matheus, hein? Ali no meio com o Regis, vem por baixo. Alan Costa para dar o bico na bola, o árbitro para e pega uma falta, é falta para a equipe do Avaí, que vai mexer no time de novo, o Alex de Souza, viu, Lupe? É o Wellington que tá indo embora, o Wellington, camisa número 5, vai embora com cãibras e entra o camisa de número 16, que é o Jean Klepper, 16, está no jogo na vaga do Wellington. Muito bem, Jean Kleber está em campo no lugar do Wellington, que está indo embora na equipe do Avaí. E tem jogador caído. Tá mexendo, o Alex tá tentando, né, Carlão? Tá tentando de alguma maneira. O Avaí vai gerando transtorno ao Guarani. O Avaí joga até mais que o Guarani. O Guarani tenta sair nos contragolpes, principalmente, agora com o Regis, que dá um pouco de lucidez nesse meio campo, tenta encontrar um entrosamento com o Bruno Mendes, ainda não conseguiu. O Isaac ali pelo lado esquerdo vai tocando a bola, mas é um momento complicado do Guarani no jogo. Guarani, lançamento feito. Bruninho ligou o turbo, mas não chegou, né, Lupe? Não chegou. Teve que parar aqui na placa de publicidade, aliás, tecnologia, né? Não é mais aquela de madeira, é aquela de LED.
Madeira... Como é que é? Lete. Madeira não existe mais. E o Bruninho deu uma puxada na perna ali, hein? Perna direita, parte de trás da coxa. Sei não, hein? Sei não. Ele olha pro banco, mas aparentemente tá mancando, não tá não, Cabela? Bruninho? Tá mancando. Tá mancando ali. Sei não, hein? Será? Será que todo mundo que joga aqui pela direita assim sente a coxa posterior, ô Lupe? Às vezes tá um pouquinho mais pesado, né? Aliás, essa grama aqui é a esmeralda. A esmeralda? Isso, ou é a bermuda? Ixi, agora eu confundi. Ih, vai pintar cartão amarelo ali, ó. Eu já aproveito o embalo. É pro Mike, né? É pro Mike. Tanto é que o quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, ajuda ali na marcação e na aplicação do cartão amarelo pro Mike, camisa meia dúzia do Guarani. Pois é, mais um cartão, Neilton saiu. Eu até acredito que o Pivete tenha tirado o Neilton, porque o Neilton é mais esquentadinho, já tinha cartão amarelo, né, Carlão? Eu até acredito que seja por isso. Tava bem o Neilton. Tava então. bem, às vezes o abacaxi também, né? Pois Uma é. cansada, né? É, pode ser. Olha o Avaí que vem pro ataque, lançamento feito ali pelo lado esquerdo. Cipriano pintou cruzamento, desvio, a bola foi pra fora. Tá dando escanteio o árbitro do jogo. O Diogo Matheus disse que a bola já havia saído, mas o árbitro é escanteio. É pro Avaí, é mais um, é o quinto do jogo, Lupe. E é mais um que o Natanael vai cobrar. Camisa número 25, lado esquerdo, ataque do Avaí. Tem um drone sobrevoando o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Escanteio pro Leão da Ilha. Até deu tempo pra ouvir o drone daqui, viu? 23 minutos, já chegou no tempo, vem bola pra área, escanteio é pro Avaí. Ali pelo lado esquerdo, Natanael tá na cobrança, perto da canhota. Vai pro levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte. Ela sobra ali pelo intermediário, o Eduardo já fica com ela, ajeita, encontra o Júlio César aperta do lado direito, encosta a marcação pra cima dele do Mike. Botou lá na direita pro Cipriano, pintou cruzamento, desvio, bola pra fora. Outro escanteio, dessa vez é lá pela direita, Lupe. E quando o escanteio é pelo lado direito, troca o batedor. Natanael vai pra sobra e quem vai pra cobrança é o Robinho, camisa número 10, que perdeu um gol claro num lance anterior. Robinho, escanteio pro Avaí, lado direito. O Pio tá pedindo passagem, aí tem mensagem chegando lá. Segura aí, Pio, segura aí. Tem que escanteio pro Avaí lá pela direita. O Robinho tá se ajeitando lá, vem bola pra grande área. 23 minutos e 50. É a metade da segunda etapa, vem bola pra área, tá 1-1 placar do jogo. Robinho tá autorizado pelo árbitro, correu pra bola perto da direita, levantamento ali pelo meio. Sobe Lucão de cabeça, dá uma testada. Ela sobra com o Júlio César, devolve cruzamento na área, forte, ela vai saindo. Não, saiu não. O Diogo Matheus fica com ela. Já aporta a velocidade, tá saindo o Bugre. Ele vem buscando o campo de ataque, tem marcação em cima dele. O Bruninho não conseguiu o domínio. O torcedor pega no pé. E o árbitro pega uma falta. E tava dando a vantagem. O árbitro volta atrás e anota a falta para a equipe do Guarani. Pra sorte do Guarani, ali na lateral direita. Pra sorte do Bruninho, né, Cabela? E bota sorte nisso, hein? Bruninho, vamos acordar no segundo tempo, hein, Bruninho? Ô, cara, deu uma afogada, né? Deu uma cansada. E correu demais, né? Na primeira etapa, no segundo. Está tentando jogar, mas a gente percebe que a gasolina tá acabando. Mas o Mike não, engatou uma quinta, foi lá pela ponta esquerda, encosta dois jogadores pra cima dele, vai pro cruzamento, isolou. Nem cruzou, nem bateu, ele jogou fora do campo, o torcedor pega no pé. Agora a gente precisa saber se os 6 que estão aquecendo lá atrás, ô Lupe, um deles é para substituir o Bruninho, por exemplo. Agora a gente tem que ter essa definição também, viu, Lupe? E fica difícil, né? Porque o Guarani está aquecendo do lado oposto, onde a gente está posicionado, né? Os repórteres estão posicionados lá do lado onde o Tony defende. E eu não consigo ver, até porque eles estão de blusa e colete. Vem Guarani. Olha, Bugrão, Regis sobrou de frente pro gol, preparou, bateu para fora do gol! Bateu cabeça com cabeça, o árbitro já chama o departamento médico das duas equipes. Tem mensagem aí, meu caro Rafael Pio. Pessoal mandando mensagem, o Amarildo Breni tava postando 2-0, agora tá postando um 2-1 pro Guarani. O Vander de Valinhos tá dizendo avante meu bugre. Pessoal de Araçatuba tá aqui na audiência dos 99.1. O Douglas Parque é São Paulino, mas tá dizendo que o Guarani vai ganhar 2-1. Ele tá no YouTube com a gente. Também no YouTube, o Reginaldo Silva torcendo pro Avaí, Cabelinha. Tem um gandula bem à nossa frente aqui. Ele tá passando instrução pros jogadores do Guarani aqui do Lago. Bem à frente aqui, viu, Lupe? Até agora ele tava mostrando. É aqui, ó. É aqui. É aquele que tá bem próximo do símbolo ali? Exato, com a bola embaixo do sovaco ali, ó. Ele tem pinta de treinador, né? Olha lá, anda pra um lado pro outro.
coça a cabeça, mas tá ali tentando ajudar. Ajuda sempre é bem-vinda, né, Cabelo? Sem dúvida nenhuma, meu caro Lupe. 26,5. Ô, Carlão, o Guarani parece que tá meio perdidão em campo, acho que cansou, é isso? Não tá jogando bem, não. Vamos ver, depois dessa oportunidade do Regis, se acende um pouquinho mais, só que o Avaí está se sentindo à vontade, está confortável no jogo. Bruninho acabou, o Bruninho acabou a gasolina. Tem o menino Rafael Freitas, bom de bola. Coloca ele, vai dar uma agitada. Rafael o quê? Rafael Freitas, bom de bola isso, hein, tem colocado no lugar do Bruninho. O Bruninho deu uma cansada. Na minha escalação aqui, só tem Rafael. É esse mesmo. É o camisa 26. Olha, o Guarani vem pro ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça o Natanael para cortar. Briga o Bruninho, comete falta, tudo tá parado, é falta, o torcedor pega no pé do Bruninho e do árbitro ao mesmo tempo, dessa falta que favorece a equipe do Avaí. Cabela. Oi. É que o Rafael, quando ele surgiu e fez, inclusive, a estreia dele, quando tava na base, ainda era Rafael Freitas. Aí ele foi saber das histórias de Campinas e tal, ele preferiu só Rafael. Tá explicado a situação. O menino da base, ainda mais do Guarani, que revela muito, tem que chamar atenção, tem que colocar pra jogar. O Bruninho pode até marcar o gol, é um jogador de ataque aqui pelo lado direito, mas cansou, né, Cabelo? Lá, meia riada, já cansou, tá meio tá cansadão. andando em campo, tá andando em campo. Ali, só na caminhada, tá parecendo eu, final de tarde, caminhando. 27,50. Oi. Temos aqueles 30 segundinhos. Opa, vamos lá então. É verdade, o PT combate a fome e defende quem mais precisa, mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. O PT defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando a democracia é atacada, o PT defende o nosso país. PT defende o Brasil. Defende você. Aí a propaganda eleitoral obrigatória, Cabela. 28 minutos e meio. Rola a bola, Guarani vem pro campo de ataque. O Regis briga pela bola. Rafael Silva toca nela, sobra ali pelo meio com o Matheus Barbosa, autor do golaço no primeiro tempo. Ele carrega o bugrão pro campo de ataque, faz abertura com o Isaac, lado esquerdo. Ele dominou, gingou, brecou, olhou pra lá, pra cá, buscou o espaço, encontra o Regis, livre de marcação pelo lado direito, na perna canhota, tentou a bola enfiada, bateu no zagueiro. Regis briga pela bola, fica com ela, toma, bota o corpo à frente ali do Natanael, faz o domínio, devolve com o Alan Santos que rola a bola com o Lucão na pela esquerda. É de zagueiro pra zagueiro, o Patinho tá ali ao lado, só acompanhando. Vai mexer o bugrão, hein? Mais duas vezes vai mexer lá o Bruno Pivete. Vem mais duas trocas ali. Rola a bola, a equipe do Guarani que vem pro campo de ataque. Vai botar gás novo lá. A galera tá cansada. O Carlão já falou, a galera tá cansada. Vai mexer. O Bruninho deve ser um, com certeza, né? E o outro ali no meio campo deve estar cansado também. O Matheus Barbosa. Olha o Anderson. Recebeu, dominou, tocou. O Bruninho recebe a bola, fez a tabela com o Regis, protege a bola. Gingou, tentou, bola enfiada pela direita. Faz o corte. O Natanael. A sobra de bola com o Matheus Barbosa, faz o corte ali na intermediária. O Cipriano bota a bola pra fora, o árbitro vai mandar trocar porque a bola foi pra fora e agora sim, meu caro Antônio Lupe. Bruno Mendes, camisa 9 tá indo embora. Derek, camisa número 11. Derek 11 tá no jogo na vaga do Bruno Mendes. E a outra substituição, 6-15. Tá indo embora o Mike e tá entrando o Diego Porfírio. Estreia no Guarani. Diego Porfírio veio da equipe do Aliança de Alagoas, mas jogou a Série A ano passado e o estadual pelo Coritiba. Diego Porfírio, camisa número 15, tá no jogo. O Bruninho não tá cansado não, então, viu? Ficou no campo. Eu acho que ele tá cansado, mas o Pivete falou, vai ficar aí, vai ter que correr mais um pouco. Bola lançada, Regis na cara do gol, bola rolada! Siriguidu! Acompanhou toda a jogada no pique para empurrar pro fundo do gol. Numa jogadaça pela esquerda, Regis sai na cara do goleiro. Encontra Bruninho para empurrar pro fundo do gol e fazer o segundo gol do Bugrão. Bruninho
na jogada do Regis, que recebeu uma bola enfiada no meio da área. O Guarani faz 2-1 pra cima do Avaí. Bruninho. Bugrão na frente, 2-1, Lupe. Méritos também para Porfírio, que acabou de entrar no jogo e na primeira participação ele já deu um belo passe pro Regis, que é garçom, que tem qualidade, que sabe servir os companheiros. Levantou a cabeça, fez o cruzamento e Bruninho, que acompanhou toda a jogada, mandou pro fundo da rede e aí não teve jeito. Foi pra galera. Bruninho, camisa número 27, marca o segundo gol do Bugre. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2, Avaí 1. Tá na frente o Bugrão, Carlão de Freitas. O Bruninho, mesmo cansado, demonstra que tá cansado, essa que é a verdade. Mas ele acompanhou e foi empurrar pro fundo do foi gol lá. importante, mesmo com o cansaço, dando uma gota de suor a mais, acompanhando a jogada. Porfírio foi muito importante, arrastou pelo lado esquerdo, enxergou o Regis. Aí a qualidade, né? O Regis deu no tempo, o Bruninho só complementou. E também prevalecendo as convicções do Bruno Pivetti, né? Se o Bruno, ele percebeu o Bruninho cansado, não, mas tá importante pra mim. Tá colaborando aqui do lado direito, manteve o Bruninho e se deu bem. 2-1, Bugrão tá ganhando o jogo, vão girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 32 minutos e 50, bola rolando o segundo tempo. Primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN, Taxinho! Guarani 2, Matheus Barbosa e Bruninho. Avaí 1, Santiago Patinho, Rafael Pio. Central da Bola. Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. O clube carioca oficializou a contratação do treinador que assinou o contrato até o fim de 2024. Futebol Globo CBN. Regis abaixou ali, tá passando mal, o Regis tá legal não. Quem tá caindo também do gramado lá é o Matheus Barbosa, viu, Lupe? O Matheus Barbosa tá caído, atendimento médico em campo, e o Regis também não tá bem não, tá agachado ali e o árbitro manda o Carrumac entrar no gramado para saber o que tá acontecendo e retirar o Regis do gramado. Anote aí, Cabela, 2 mexidas no Avaí. Vamos lá. Marquinhos Cipriano, 77, foi embora, entrou 28, Gustavo. E saiu o Eduardo com a 8, entrou 18, Gazão. Gazão com a 18 tá no jogo na vaga do Eduardo e o Gustavo, 28, tá no jogo na vaga do 77, Marquinhos Cipriano. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. O Regis, na verdade, ali não é nada físico, não é nada de contusão, ele passou mal mesmo, né, Lupe? Essa é a impressão. Eu vou ficar devendo porque eu tava pegando as mudanças no Avaí e aí quando você me chamou o Regis já estava agachado, mas ele já tá pedindo autorização para voltar pro campo. Então acredito que tá tudo bem com ele. É porque ele cai ali, e olha, já tem várias vezes que jogadores flagrados vomitando em campo, né, Carlão? Às vezes você faz um esforço muito grande, ou às vezes você, na base da emoção, ele comemorou o gol como se fosse dele, né? E praticamente foi. Então, às vezes a emoção toma conta e passa um pouco de mal, né, Cabela? Pois é. Cai a pressão, né? Cai a pressão, tem dor na nuca. Pois é. Agora tá tudo 12/8 ali. Tá. Esse é o Dr. Lupe. 35, toque CBN marcando 35, segundo tempo, o Grão tá na frente. O torcedor tá cantando bonito, quero ouvir o torcedor cantando. Como canta bonito a torcida do Bugre. Aqui no Brinco de Ouro, empurrando o Guarani pra cima do Avaí. 35,5 desse segundo tempo, arremesso manual cobrado. O Bugre tenta chegar no campo de ataque, Bruninho não chega no lance. Quem tenta tocar na bola ali por baixo é o Gustavo, briga por ela, o resto da bota no campo de ataque, Bruninho engata uma quinta, vem pro campo de ataque, escapa bem na marcação aqui pela direita, devolve na grande área, lançamento feito ali pro Derek, que não consegue o domínio. Não conseguiu o domínio, primeiro lance ali pro Derek, o Bruninho ficou parado ali, né? Não aguenta mais o Bruninho, né? Olha lá, pediu, Lupe, pediu. Ah, mas aí é igual eu quando jogo bola, faço gol, peço pra sair.
E leva a bola embora ou não? Não, deixa pra rapaziada porque tem muito tempo ainda pela frente. 36 passados é o segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bruninho tá ali pedindo pelo amor de Deus pra trocá-lo. Dá uma olhada na situação do Bruninho. Ó, o que ele gesticula pro Bruno, não dá mais, professor. Não dá Cabela, mais. E salva a gente também, né? Pois é, porque cara. acho que deve ter torcedor. Tá vendo? Vocês falaram! Ele fez o gol! Ele não tá cansado! Tá sim, mérito total dele que fez o gol, mas tá arrastando lá. Só que o Matheus Barbosa também, que foi o autor do outro gol do Guarani também, ele já é a segunda vez que cai com câmeras e agora vai ser retirado de maca, Lupe. Ele vai sair. O Matheus Barbosa tá indo embora. 5-21. Saiu o Matheus Barbosa, 5, entra o 21. Lucas Araújo, estreante também com a camisa do Guarani. Lucas Araújo, camisa número 21, na vaga do Matheus Barbosa. E tem mais uma ou não? Não, só essa. Ih, então o Bruninho vai ter que ficar, hein? Porque é a terceira parada, tô certo ou não? Não, já foram 5 substituições. Regis, Isaac, Derek, Porfírio e Lucas. 1, 2, 3, 4. Ah, é verdade. Ixi, o Bruninho vai ficar então. Não, você não viu ele desolado ali no círculo central do campo, porque ele viu que não tinha como sair mais. Vai ter que buscar oxigênio onde não tem pra poder correr em campo aí, ó. E olha onde ele vai marcar, aqui na lateral do campo, vai pra cima do Natanael, da cobertura aqui, ó. Meu Deus, que situação do Bruninho, hein? Será que é castigo isso, Carlão? O Pimenta vai dizer, você vai ficar aí, moleque! E ele tá dando bicho pra rapaziada e toma castigo ainda. Mas por esta força, por esta entrega, o Bruninho merece aí, a se confirmar, os louros da vitória. Público! Opa! Vai lá, Lupe. Público total, 3.569 torcedores. 3.569, renda R$94.290. 38 passados, é o segundo tempo. Rola a bola pelo lado esquerdo. Gazão tá ali com ela para fazer o domínio para a equipe do Avaí. Carrega pelo intermediário. O Ederson acompanha, ele tenta o toque. Chega Regis. O Regis chegou para fazer o corte. A bola bateu em cima do Lucas Araújo. Voltou com o Gazão. Faz a tabela. Gazão vem com ela. Briga mais uma vez ali por baixo, por Filho. A sobra de bola com a equipe do Guarani, que vai saindo lá pela esquerda com o Isaac. Dá um totozinho na bola do lado. Trabalha bem o Guarani. Regis vai recebendo a bola. Boa bola, lindo o lanche do Guarani. O Isaac recebeu o cruzamento na área. Bruninho tentou o toque, a bola sobrou, a batida! Siriguitu! Gol! Guarani! Do Bugrão! Guarani! Que jogada do Guarani! Que contragolpe do Bugrão! O último a dar assistência ali pro Derek. Bruninho! Tava lá no bico da área pra fazer a bola rolada e o Derek mandar pro fundo do gol a 38 minutos deste segundo tempo. O Bugrão amplia, Derek, Bugrão 3, 1 pro Avaí, Lupe! E vamos na construção completa da jogada mais uma vez com o Porfírio. Diego Porfírio, lateral esquerdo, que puxou ali o contra-ataque, fez o lançamento pro Regis, que levantou a cabeça, fez o cruzamento pro outro lado. O Bruninho evitou a saída da bola e ainda deu assistência pro Derek, que marca o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. Tá no placar do brinco, Guarani 3, Avaí 1. O Bugrão vai vencendo 3-1 para cima do Avaí. Nessa estreia da Série B, para o torcedor ficar feliz da vida, começa com os 2 pés direitos a equipe do Bugre. E agora uma falta lá pelo lado esquerdo. E parece que foi em cima do Porfírio lá no lance, que ficou caído, meu caro Lupe. E o cartão amarelo pro Júlio César, camisa número 94, ex-jogador da equipe do Guarani. Dá até uma migué, arruma meia, demora pra ver se é ele mesmo. 94. 94, Júlio César tá amarelado. Carlão de Freitas, 3-1, e a gente falava de um Guarani cansado em campo, e o Guarani foi lá buscar no fundo da alma
a força para fazer 3-1 para cima do Avaí. E fez o gol de acordo com a tática que o treinador utiliza, o Bruno Pivetti. Fez o gol nos contragolpes. Esta foi a tática do Guarani, esta foi a ideia de jogo do Guarani para esta partida contra o Avaí. O Avaí ficou com a bola, mas o Bugre encontrou os espaços e conseguiu definir o jogo ou encaminhar a vitória. Em 2 contragolpes conseguiu aí marcar os 2 gols que vão dando os 3 pontos para o Bugre, mas a gente fala, né, do jogador do camisa 10, ou 78 no caso do Regis, mas o cara que pensa é diferente, né? Ele consegue, ele encontra espaço, ele pensa antes dos outros, deu uma outra cara pro time do Guarani a entrada do Regis. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 41:50 deste segundo tempo. É a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brinco, o placar CBN tá assim, ó. Guarani 3 pro Guarani, Matheus Barbosa, Bruninho e Derek. Avaí. Patinho 1 pra equipe do Avaí, Rafael Pio. Central da Bola. Brasileirão feminino, bola rolando lá em Belo Horizonte e o Atlético Mineiro sai na frente, 1-0 para cima do São Paulo, gol de Ludmilla e confirmando, Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo. Futebol do CBN. Pois é, o Flamengo apostando em Jorge Sampaoli. Será, Carlão, que agora vai engrenar? Bom treinador ele é, ao mesmo tempo polêmico, né? Sim. O Flamengo gosta de uma grife, né? Poxa. É impressionante, né? Como gosta de uma grife, mas é um técnico que pode encaixar, sim. Olha o Bogrão, Diogo Matheus puxa a bola pro campo de ataque aqui com o Anderson, pela meia direita já rola com o Derek, autor do terceiro gol, encara a marcação, pedalou, passou bonito, escapou, invadiu a área, bola rolada, tem desvio no meio do caminho, vai lá Igor Vinhas. Mas a defesa bota ordem na casa do Avaí. O Derek devia ter enfiado o pé pro gol, viu, Lupe? O Derek tinha que ter feito o passe pro Regis. Tanto é que o Regis olhou pro Derek com um olhar de poucos amigos, pedindo cruzamento, bola ficou fácil pro Igor Vinhas. 43 Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Porfírio bota a bola pra fora, é arremesso manual pro Avaí já cobrado. Júlio César pinta cruzamento, vem bola pra área, sobe a zaga do Bugre. Bolan Santos faz o corte ali pelo meio. O Avaí fica na sombra, já faz de domínio. Pelo lado esquerdo com o Natanael, devolve ali pela meia, trabalhando com o Jean Kleber. Devolve lado esquerdo, vai tocando a bola a equipe do Avaí. Mais uma vez que chega pra fazer o domínio, Jean Kleber pinta a bola na grande área, chega a zaga do Bugre. Corta no primeiro lance que vem por baixo pra fazer o corte, o Araújo. Lucas Araújo toca no Regis, Regis já faz o lançamento pela ponta direita. Mais uma vez para a chegada do Derek. Ele recebe domínio, encosta a marcação do Rafael Silva, do Felipe Silva para cima dele. Ajeitou na perna canhota, encontrou lá pelo lado esquerdo, fintou, entrou na área, foi tocado, é pênalti! É pênalti para o Bugrão! O toque feito no meio da área, que passe do Derek para chegar, é o Isaac, é isso, Lupe? Isaac, é o Isaac que foi tocado pelo Igor Inocêncio, a bola veio, o Isaac dominou, quando ele ia finalizar, recebeu um leve toque no tornozelo, o Inocêncio nem reclama, o árbitro convicto marcou o pênalti, é claro que tem o VAR, mas eu tô bem perto aqui, houve sim o toque no Isaac. Pênalti para o Guarani, é o Regis que tá ali e o 21, quem é o 21 do Guarani que tá ali pertinho? Não. É o Lucas Araújo. É o Lucas Araújo, mas vai o Regis pra cobrança. O Regis pega a bola, bota na marca da Cauri para fazer a cobrança, a torcida pediu, não é? A torcida gritou aí, Regis. Ficou muito claro daqui de cima, quando o Isaac toca na bola, se é que era o Isaac ou era o Lucas Araújo que estava no lance ali, acho que era o Isaac mesmo, né, que sofreu o pênalti. Ele toca na bola, é calçado, né? Bola escapa do zagueiro e é calçado, né, cara? Não deu pra ver. Ele procurou o contato, né? O zagueiro ofereceu tudo que ele queria ali, ele fez certo, foi malandro e pênalti, claro. Regis tá na marca do pênalti pra fazer a cobrança, 45,5. Subiu a placa lá, 9, é isso, Lupe?
Nossa, 9, é verdade. Até amanhã cedo vamos assistir. Vamos providenciar um café da manhã. Dá pra pedir uma marmita aí, pô. 9 minutos, vai até 54. Regis, já bota a bola na marca da cá. O árbitro conversa com todo mundo. Ele pode pintar o quarto gol da equipe do Bugre. Regis está na cobrança de perna canhota. Igor Vinhas está embaixo da trave. O árbitro vai autorizar a cobrança. É pênalti para o Bugrão. É pênalti para o Guarani. Pode pintar o quarto gol. Aumenta o volume, torcedor, vem comigo. Autoriza o árbitro. Regis correu, bateu. Siriguidu! Cobrando o pênalti a 46 minutos desse segundo tempo. Para alegria da torcida, que grita o nome do Regis, que está de volta a equipe do Guarani. Estreia comandando o Bugrão numa vitória maiúscula nessa segunda etapa. E fechando com chave de ouro, marcando na cobrança do pênalti. E que cobrança, o Igor Vinhas estava na bola, mas foi na bochecha da rede para fazer o quarto gol da equipe do Bugre. Regis, no Ziriguidu. 4 para o Guarani, 1 para o Avaí, Lupe. O pênalti com estilo Lionel Regis, muito bem cobrado, na bochecha da rede. Igor Vinhas acertou o canto, mas não pegaria nunca o pênalti cobrado pelo camisa número 78, que foi pra galera. Beijou o escudo, mandou o coraçãozinho para a família que está aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Regis marca o primeiro gol dele com a camisa no Bugre nesse retorno. O quarto do Guarani no jogo. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, 2, 3, 4. Avaí 1. Carlão de Freitas, acho que nem o mais otimista esperava uma goleada do Guarani para cima do Avaí hoje, hein, Carlão? Olha, Cabela, é um placar até que não reflete o que foi o jogo, né? Porque o Avaí, em algum momento, ele até determinou as ações da partida, mas o Guarani, ao seu estilo, no contragolpe, com essa filosofia implementada pelo técnico Bruno Pivetti, aproveitou os espaços e foi fatal. Então, por isso, vence com merecimento, vence com autoridade, o que dá uma moral muito grande, muita confiança para a sequência da Série B, merecido. E o Guarani começou a tocar, a torcida começou a gritar, o Léo Porfírio se empolgou, faz uma finta, recebe falta, e aí o Júlio César deve ter falado alguma coisa para ele, que ele partiu para cima ali, né, Lupe? E o Júlio César que tem que tomar cuidado porque já tem cartão amarelo, né? E ele foi quem causou todo o tumulto. Ex-jogador do Guarani, Porfírio foi pra cima dele, o árbitro pediu calma. Olha o Bugrão com o Regis, bola rolada na entrada da área. Igor Vinhas sai ali para fazer a defesa, botar ordem na casa do Avaí. 4-1, Bugrão tá ganhando. Ô, Rafael Pio, torcedor tá feliz, mandando mensagem aí, meu caro Rafael Pio. O torcedor tá feliz. O Emerson tá dizendo que o Cabelinha é um fenômeno. Carlão, o embate entre Elvis e Regis vai ser de rachar. O Amarildo Breni tá dizendo lá em Hortolândia. Passamos de 49 minutos deste segundo tempo, tá 4-1, Bugrão tá na frente. Tá 4-1, quanto Siriguidum logo na abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. É goleada do Bugrão pra cima do Avaí. Eu dizia, né, lá no pré-jogo, meu caro Pio, a gente conversava, né? E eu lembrava daquele último jogo do Avaí aqui na Série B em 2021, que foi 4-0 daquela oportunidade. E o Regis mandou no jogo. E hoje de novo, olha só que legal, hein? Que bacana, que bacana. Olha o Guarani, vai se defendendo ali pelo meio, sai jogando o Anderson. Ele vem trabalhando, vem buscando, vem sair jogando ali para a equipe do Guarani. Já bota no campo de ataque, lançamento era para o Bruninho não aguenta andar em campo mais. O Bruninho não aguenta andar mais. Dá uma olhada na situação do Bruninho. Vai ter que ter um tubo de oxigênio ali do lado do campo ali, como se estivesse na altitude, viu, Lupe, pro Bruninho. Ele tá cansado. Camisa número 27 do Guarani, mas foi importante para essa vitória, hein, Cabelo? Foi muito. Fez o segundo e deu passe ali pro terceiro, porque se ele não tá ali naquela posição, a bola ia pra fora do segundo, terceiro gol ali. Foi muito importante pro Bruninho, muito importante. Eu vou perguntar qual foi a reação dele ao ver a placa com o Matheus Barbosa indo embora. Isso. Pergunta que eu tô... Você acha que é uma pergunta boa? É boa. E eu tô cansado só de ver o Bruninho andar em campo ali, viu? Eu tô cansado só de sair de um lado e vir pro outro aqui.
Meu Deus. Rola a bola igual o Avaí no campo de ataque ali pela esquerda. Vai trabalhando com o Natanael, bota ali pelo lado esquerdo ainda com o Robinho. Robinho encontra a chegada do Gazão. Gazão bota lá na direita. Lá do outro lado quem vem pro ataque é o zagueirão Alan Costa. Tenta o passe por baixo, o Regis chega na cobertura. Ele devolve ele pelo meio, continua trabalhando a equipe do Avaí no campo de ataque. Robinho pintou o lançamento pra ninguém, só pra fora. É só tiro de meta. Para a equipe do Bugrão repor a bola em jogo. E o Alex, ex-jogador, o técnico Alex de Souza, Carlão, a gente ficou olhando aqui de cima, né? Sempre tranquilo. Eu não vi ele, em nenhum momento, ele se alterar ali. Gesticulou uma vez. Tá ali do lado, só acompanhando, só analisando a equipe, Carlão. Deve pensar, né? Oh, meu Deus do céu, hein? É duro, hein? Pois é. Não tem nem cabelo pra cair mais dele. E ele tem umas convicções boas. O Avaí tem equipe pra fazer uma boa Série B. Pra não correr riscos, né? É o início ainda. Mas o Avaí, ele ficou com a bola, olha aqui, 56% de posse de bola, teve momentos de domínio no jogo, eu já disse aqui, o placar de 4-1 não é a vitória do Guarani, a vitória é merecida, mas o placar de 4-1 não reflete o que foi o jogo, então Alex, eu acho que, claro, alguns ajustes, mas dá pra tocar esse Avaí na Série B. Ô Carlão, esse Avaí, o toque de bola do Avaí lembra muito, assim, a grosso modo, o jeito do Diniz jogar, não é? É a filosofia do Alex, né? Mesmo pós-carreira, nas entrevistas, nos programas, nas participações dele nos programas esportivos, ele fala. E é um cara que sempre foi, né, nobre com a bola nos pés e ele quer ditar esse ritmo no Avaí. É que, claro, não tem nenhum jogador com a qualidade dele. Mas a ideia de jogo do Alex a gente percebe no time do Avaí. 52 minutos de bola rolando. Vamos a 54, viu, gente? Já pediu o Marmitex aí, Carlão? Tá chegando aí. Rapaz, vai ser estilo Copa do Mundo essa Série B, hein? Os acréscimos. Tá dando pra ver. Vamos isso, sofrer, hein? Pois é. Mas teve tudo isso, 9? Então, mas é aquela história. Eu acho que eles estão colocando 30 segundos por alteração. Chegamos o quê? 10 alterações? 5 minutos. 30 por gol também. 30 por gol também. É muito ziriguidum, então. Já podemos encomendar o tubo de oxigênio para a sequência da Série B aí? Porque já pensou? Segurando o resultado, o árbitro levanta lá 9 minutos de acréscimo, como é que faz? Isso 9 no primeiro, 9 no segundo, ele vai Deus ter do céu. uma prorrogação em cada jogo. Escanteio pro Avaí, é o 7º do jogo para a equipe do Avaí lá pela direita, pinta o cruzamento, vem bola pra grande área, passa por todo mundo, sobe de cabeça, sobra ali pelo meio, chega rasgando para dar o bico da bola, tira o perigo. Ali no meio do campo, o Lucas Araújo deu um bicão no meio da área, ela sobra com o Avaí mais uma vez, vai tocando a bola, vai trabalhando a saída da equipe do Avaí, se mantém Gustavo ali pelo meio, toca na bola, o Jean Kleber abre lá pelo lado direito com o Júlio César, vai fazer o cruzamento, vem bola grande área, o Tony vai subir e fazer a defesa. Bota a ordem na casa o Tony. Subida do goleiro ali, tá todo mundo pedindo pro árbitro. O Bruninho já falou, seu juiz, acaba o jogo, pelo amor de Deus. O Bruninho vai ajoelhar em campo, o árbitro vai pedir a bola, fica olhando o Bruninho, ó. Ele vai ajoelhar em campo, vai pedir pelo amor de Deus, acabou. Graças a... Olha lá, tá lá agradecendo. Apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Deu Bugrão! 4 Guarani. 1 para a equipe do Avaí. Vem aí, Rafael Pio. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. Faltando 2 minutinhos para as 9 horas da noite. É isso, meus amigos. O Guarani estreou mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro com Matheus Barbosa, com o Bruninho, com o Derek, com o Regis marcando 4-1 para cima do Avaí. O Bugre conquista os primeiros 3 pontos na competição, na estreia de Bruno Pivetti, na reestreia de Regis. E o torcedor do Guarani feliz da vida, sem dúvida nenhuma, aplaudindo muito o time, né, Antônio Lupi? Muito, aplaudindo e muito o Guarani, né? Gritou o nome do Regis, uma atuação praticamente perfeita, principalmente na segunda etapa, e os jogadores estão todos no centro do gramado, aplaudindo a presença dos torcedores que vieram nesta sexta-feira acompanhar a estreia do Guarani. E que estreia! 4-1 para cima do Avaí. Como você disse, os gols do Guarani, Matheus Barbosa, depois o Bruninho, o Derek e o Regis marcaram os gols dessa vitória. Público de 3.569 torcedores, renda de R$ 94.290.
Aos poucos os jogadores vão saindo. Quando todos estiverem por aqui, eu te chamo, Rafael Pio. Opa, então temos uma boa notícia. Na Série B do Brasileiro, dá pra ouvir atletas. É isso, Antônio Lupe? É isso, a gente consegue sim ouvir os atletas e a gente vai ouvir os jogadores. Já. Que coisa boa, é só você chamar. Vamos ouvir o Robinho, então, que tá Agora falando. ele aproveitou as oportunidades de contra-ataque. Ali, se for ver o jogo, acho que de pós-bola, eu acho que a gente até teve mais pós-bola. E os gols aconteceram com a bola, a maioria dos gols foram nos nossos pés, né? Foram erros nossos e acabou dando contra-ataque, 3 contra 2, 4 contra 3. Aí depois no final já ali o de pênalti, aí foi realmente uma jogada que eles criaram, mas realmente a bola estava com a gente, então acho que não reflete muito o jogo, mas futebol é quem faz mais. Não tem jeito, eu acho que a hora que nós empatamos a gente melhorou, tive a oportunidade ali direita, ali acabei errando. Eu acho que a gente estava bem até aquele momento ali. Depois, 5 minutos de apagão que nós tivemos ali, que nós perdemos 2 bolas aqui, que tomamos 2 gols. Acho que não reflete o jogo, mas futebol a gente sabe como que é. Futebol é quem faz mais ganha. E vai ser assim sempre. Então agora é refletir, ver os acertos, corrigir os erros aí que a gente não pode errar tanto, né? Como a gente errou e dar tanto contra-ataque, ainda mais jogando fora de casa. Mas levantar, descansar. E na próxima semana tem mais um jogo difícil em casa e a gente tem que voltar a vencer. Boa, tá aí o Robinho, que disse o seguinte, Antônio Lupe, no futebol, quem faz mais ganha. Antônio É isso aí. E quem fez bastante hoje foi o Bruninho, que tá aqui do meu lado. Você praticamente teve que se entregar pro grupo porque você não tinha condições, estava ali perto para terminar esse jogo, né? Sim, estava um pouco cansado ali na reta final do segundo tempo. Eu sou um jogador muito explosivo, né? Eu faço movimento bastante e muitas vezes quando não recebo a bola acabo cansando um pouco, mas fico feliz pelo jogo, por ter feito gol e ter dado assistência. Eu acho que um placar desse é legal pra gente se reaproximar com a torcida, que no Paulista ficou um pouco desgastada a nossa relação, e o torcedor entender que ele tem papel fundamental na nossa campanha. Quando a placa subiu pro Matheus Barbosa sair, o que passou pela tua cabeça, que era a 5ª e última alteração? Poxa, eu achei que eu ia sair, né? Não, mas eu sou resiliente, né? Entendi que se o professor contou comigo até o final é porque eu tinha condições. Eu acho que o atleta tem que estar bem psicologicamente para esses momentos. Obrigado. E aí, Bruninho, deixa eu ouvir também o Alan Santos está por aqui. Casa, para que a gente possa cada vez mais ter confiança. A gente já vem, na verdade, a gente veio falando que é a 3ª vitória nossa, porque os 2 jogos amistosos a gente tratou como se fosse do campeonato. E a gente quer entregar tudo nesse campeonato, né, disposição, parte técnica, para que o Guarani, né, jogo após jogo, possa criar o objetivo que é subir para a Série A, que esse time é muito grande e tem tradição. Em relação à formação desse elenco para a Série B, muitas caras novas, né? E o Bruno Pivetti também é uma cara nova. Não o que mudou em relação a trabalho, mas em questão tática dos treinadores que passaram aqui no Paulistão, falo do Mozart e do Moisés Moura. Cara, eles têm um perfil semelhante, né? A gente vem trabalhando há 2 semanas aí com o Bruno Pivetti. Ele está implementando a sua filosofia de trabalho, né? E graças a Deus a gente iniciou, né, o campeonato com o primeiro passo importante, né, com o pé direito, com vitória aqui no Brinco de Ouro. A gente tem um elenco muito técnico, né, cara? Em 2020 eu fui campeão com a Chapecoense, era um elenco muito forte, que tinha uma identidade de entregar tudo, de disposição, de duelo. E esse elenco, tecnicamente, né, não que é melhor, mas que tem um refino importante, mas que a gente possa criar a identidade de cada vez mais a gente duelar, competir, porque a gente vai brigar lá em cima, eu tenho convicção disso. Obrigado. Alan Santos, camisa número 12, zagueiro. E o Regis, eu acredito que está falando ali com a televisão, porque eu não vi o Regis saindo por aqui. Ou ele está fazendo um trabalho no aquecimento? Não vi ele por aqui. Não, Lupe, acho que ele foi pro doping, viu? Ah, ele foi pro doping, verdade. Obrigado aí pela ajuda. Ele foi pro doping, então todos os jogadores, poucos pararam aqui para falar, mas foi importante esse relato. E daqui a pouco eu só vou esperar, Pio, o Fernando Maestre, que é o preparador físico, para a gente falar sobre essa questão da troca nos reservas, né? E já, se isso interfere ou não no trabalho, que eu acho que é importante, porque é uma novidade nessa Série B. Ô, Antônio Lupe, sensacional. Carlão de Freitas, jogadores, geralmente eles têm uma visão muito correta, né, sobre o jogo. Acho que, talvez não tanto o Robinho, mas os jogadores do Guarani tiveram realmente uma visão do que foi a partida, né, Carlão?
Olha, Pio, o Guarani, dentro da sua estratégia, teve um comportamento quase que perfeito, né? Tudo se encaixou na ideia do técnico Bruno Pivetti. O Guarani jogou atrás da linha da bola, aproveitando também as características dos seus jogadores e se impôs, principalmente com a entrada do Regis, né? O Regis dá uma qualidade, o Regis coloca o Guarani numa prateleira interessante dentro da Série B, porque é o cara que pensa o jogo, é o cara que dá velocidade, dá ritmo na partida, aproveitando os jogadores de velocidade, né? O Bruninho foi um caso, o próprio Derek que entrou, deu um outro ritmo no ataque do Guarani. O Bruno Mendes eu acho que vai ter que esperar um pouquinho, não tá bem, ainda não tá com aquela dinâmica, com aquela velocidade, com aquela volúpia que a gente conhece do Bruno Mendes. Então a entrada do Derek, a entrada do Regis, elas deram um outro fortalecimento pro Guarani. O lado esquerdo também, o Cipriano, né, entrou muito, o Porfírio entrou muito bem, Cipriano é do Avaí, entrou bem o menino que veio do Coritiba, se entendeu bem com o Regis, com o Isaac ali do lado esquerdo. Então o segundo tempo do Guarani, dentro da proposta de jogo do Bruno Pivetti, que é jogar atrás da linha da bola e sair no contragolpe, o Guarani foi muito bem, por isso fez por merecer a vitória. E claro, o torcedor do Guarani comemorando demais essa vitória, a estreia, grande estreia do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro, aqui pelo YouTube, muita gente ainda acompanhando a nossa transmissão, Marcelo Craimbu, ufa, cabela pé quente, o Felipe André tá dizendo, grande Antônio Lupe, é uma referência no rádio, o Adil, perder do Avaí vai ganhar de quem? Mas não perdeu, o meu caro Adil. Ganhou e ganhou bem. Gilberto Ribeiro, não deu pro nosso Avaí. Gilberto Ribeiro torcendo pro Avaí lá no sul do país. E aqui isso tudo no YouTube, no WhatsApp, também as participações chegando, o torcedor comemorando demais. Parabéns pela transmissão e parabéns para o Guarani. Queria fazer uma pergunta para o Carlão. Será que o time da quadra de cima tá preocupado depois dessa apresentação? É o Antônio Casarini que está perguntando, Carlão. Ô, Antônio, opa, tem que estar, né? Ué, só faltava não estar preocupado. Quem disputa a Série B está preocupado com o Guarani, porque é um concorrente. Então, logicamente, tem que estar muito preocupado. O time lá da quadra de cima, né? Como você se referiu, a gente entende que time que é, mas logicamente está preocupado, até porque daqui a pouco eles vão se enfrentar. E o Guarani dá mostras de que pode ser uma equipe muito forte na Série B. Então, logicamente, acho que vou te agradar no meu comentário. A Ponte Preta está preocupada com o Guarani. Série B do Campeonato Brasileiro, que terá sequência daqui a pouco às 9h30 da noite. O Ituano recebe o Ceará no Novelli Júnior. Rápido intervalo, daqui a pouquinho já tem o voto no craque do jogo, tem a entrevista coletiva do Bruno Pivetti e a análise de Carlão de Freitas sobre essa vitória. O Bugre venceu, gente! 4-1 pra cima do Avaí na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. É verdade, o PT combate a fome e defende quem mais precisa, mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. O PT defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando a democracia é atacada, o PT defende o nosso país. PT defende o Brasil. Defende você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar
ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Apresentação: Rafael Pio. O craque do jogo. 9h10, já começando com a votação do craque do jogo. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do técnico Bruno Pivetti. O Guarani venceu 4-1 a equipe do Avaí agora há pouco no estádio Brinco de Ouro. E eu começo com você, Antônio Augusto Pupulupi. É o seguinte, Antônio, eu disse os 4 nomes porque é pra ser um nome pra cada gol do Guarani. Você e esqueceu tem... de um. Tá brincando? Uhum. Tem mais? Você tem 5 nomes? Antônio Augusto Alves. Meu Deus. Pupulupi. Nossa senhora, só você quer ter nome. Então faltou gol para o tanto de nomes de Antônio Lupi. Quem foi o craque do jogo, Lupi? Mesmo com a atuação belíssima do Regis, eu voto no Bruninho. Bruninho se segurou em campo, fez gol, deu passe, cansou e jogou até o fim. E aí, Carlos Cabela, seu voto no craque do jogo, Cabelinha? Eu perdi por um. Você perdeu Carlos por um. Alberto Saciloto Cabela. Nossa, Botou um. é verdade, só vocês querem ter nome também, né? Nós entramos na fila 3 vezes a mais que os outros. Vou falar um negócio pra você, viu? Ô, Pio! E aí? Pio! Diga. Rapidinho, eu tô aqui com o Fernando Maestre, preparador físico do Guarani. Boa. Por que eu quero conversar com você? É um protocolo novo, né? São 12 no banco, 6 aquecem, 6 ficam no banco. Mas aí pode acontecer uma emergência, o que está sentado no banco precisa entrar. Como é que funciona isso para o preparador físico? É uma fórmula que interfere no teu trabalho também, essa divisão de aquecimento que tem na Série B? Boa noite e seja bem-vindo à CBN. Boa noite, primeiramente. Boa noite a todos, CBN. De fato, interfere assim, no nosso trabalho, porque a gente não sabe qual é o atleta que o treinador vai escolher para entrar naquele momento. Eu tentei hoje, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, então fui fazendo um revezamento ali entre eles. Ia um grupo, voltava, vinha para o banco de novo, ia para lá, aquecia de novo, voltava. Primeira experiência. No caso de hoje deu tudo certo, os atletas que foi escolhido para trocar estavam comigo no momento do aquecimento, então deu tudo certo, poderia não ter dado, poderia o cara estar sentado no banco ali e ser solicitado ali pelo treinador. Mas, de fato, interfere. Às vezes ele está 5 minutos sentado e às vezes tem que entrar no campo direto. Não dá tempo de fazer uma aceleração, um aquecimento adequado. De fato, interfere. É uma adaptação que a gente vai ter que ter, porque é a regra agora desse campeonato, né? E aí pode te dar um trabalho na semana, né? Como, por exemplo, você já vai ter o Bruninho, que hoje praticamente teve que ficar no jogo, né? Saiu o Matheus também lesionado. Isso é uma preocupação que tem ou foi situação do jogo? Porque foi um jogo muito intenso, principalmente no primeiro tempo, com as duas equipes se agredindo bastante. É isso. O Matheus saiu com cãibra ali nas panturrilhas. O Bruninho também eu acho que não tem preocupação. O Bruno José, no caso, saiu se queixando um pouco ali de dor na região posterior da coxa. A gente vai avaliar para ver se tem alguma coisa mais grave ou não. E a gente vai trabalhando, dosando as cargas durante a semana para ter todo o elenco à disposição do treinador para o próximo jogo, né? Tá bom, resolvido a nossa dúvida. Obrigado, viu, Fernando? Parabéns pelo trabalho. Obrigado a todos aí, boa noite. Valeu, boa noite. Tá aí, portanto, o Fernando, preparador físico do Guarani, realmente interfere no trabalho, viu, Pio? Ah, boa, Antônio Lupi. Sempre você, Antônio Lupi, em cima da pinta, trazendo aí a informação e claro que interfere. E aí, ô Cabelinha, você ia votar no craque do jogo. Exatamente. E eu vou votar num cara que tem 4 nomes também. É o Bruno Roberto Pereira da Silva. Ô Bruninho. O Bruninho também é o voto de Carlos Cabela. Aliás, Cabelinha,
Às 9h15, você já se preparando para voltar à Americana depois de 5 ziriguiduns, 4 mais efusivos, 1 protocolar. Parabéns pela transmissão e até a próxima, Cabelinha. Que venham muitos no decorrer do Campeonato Brasileiro da Série B, meu caro Rafael Pio. Abraço a todos e até a próxima. Valeu, Carlos Cabela. Abraço para Carlos Gomide, tá acompanhando a nossa transmissão, tá lá em Limeira, tá mandando um abraço para você, viu, Cabelinha? Nosso grande abraço pro Gomide. Grande companheiro Carlos Gomide, esse é craque no microfone também, que coisa impressionante. E aí, Carlão de Freitas, unanimidade ou vai colocar mais alguém nessa disputa aí, Carlão? Ah, eu tenho que colocar ele, né? Você gosta de um 10, né, Carlão? Ô Pio, tem algumas coisas no futebol, tem um pessoal que torce o nariz e tal, mas são caras que proporcionam coisas diferentes para quem está no estádio. Então, num grau extra classe, você vê um Messi, você vê um Cristiano Ronaldo, você vê um Neymar, contrariando ou não, mas é um cara que te proporciona coisas diferentes, Mbappé e por aí vai. Agora, trazendo para o nosso cantinho aqui, você vai lá para a Arena Itaquera para ver Renato Augusto, é um assombro de jogador, no Maracanã para ver Arrascaeta, e aqui no Brinco de Ouro você vem para ver o Regis e ele te proporciona coisas maravilhosas. E ele vai ser uma referência super importante para o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o Regis, vale a pena você gastar 60 para acompanhar aqui o jogo do Guarani no Brinco de Ouro. Regis! Aliás, Carlão, 60 que fez com que aquela média que a gente imaginava fosse mantida, né? Dos 3.500, né, Carlão? Infelizmente, né? O tempo não colaborou, talvez até a própria expectativa da torcida, mas quem sabe a partir de hoje, né? O Guarani dando aí fazendo um início legal de Campeonato Brasileiro, com atrativos, né? O Regis talvez seja o principal. A torcida possa comparecer para ajudar o time na Série B. Vai precisar. Série B também se vence com arquibancada. Bom, o voto de Carlão tem o peso maior, mas aí com peso 2, então um empate técnico entre Bruninho e Regis como os craques do jogo. Antônio Lupe, alguma movimentação já diferente aí pelos lados do vestiário, Antônio? Ô Pio, você me ouve bem? Maravilhosamente bem. Ah, que bênção. Eu já tô aqui na sala de entrevista, por enquanto não. Rapaziada tá toda posicionada. A gente está aguardando o Bruno Pivetti, que fez a sua estreia hoje, daqui a pouco para entrevista coletiva. E só para quem ligou o rádio agora, tá saindo aqui do Brinco. Pô, os caras não ouviram o Regis. É que ele foi pro doping. E aí ele não passou ali nas entrevistas. Então ficamos pendente da palavra do camisa 78. Mas teremos muito tempo para ouvi-lo até o próximo sábado, dia 22, que é quando o Guarani volta a campo contra a equipe do Ceará lá em Fortaleza. Aliás, Série B é isso, né, Carlão de Freitas? Não, é lá e cá, é confronto complicado em cima de confronto complicado. Quer dizer, Série B é campeonato de time grande, Carlão. Ô Pio, o que nós falávamos no início, os mesmos 3 pontos de hoje, eles são os mesmos da última rodada. Então é jogo decisivo atrás de jogo decisivo. E o torcedor que esteve no Brinco de Ouro e não está apegado ao placar, vamos esquecer 4-1, não tirando os méritos da vitória do Guarani de jeito nenhum, mas foi um jogo duro. O Avaí deu mostras de que pode ser uma equipe forte na Série B, com uma filosofia legal, implantada pelo técnico Alex. Então é jogo duro. Hoje foi duro também. O Guarani aproveitou o contragolpe aí na parte final para construir um placar elástico. Mas o resultado de 4-1 não reflete o que foi a partida. O Avaí não jogou para tomar de 4. Mas o Guarani foi eficiente no ataque, no contragolpe, com o maravilhoso Regis e conseguiu consolidar aí um placar importantíssimo. Bom, então, já que não condiz exatamente com o que foi, já adiantando o expediente, porque daqui a pouco tem Bruno Pivetti na sala de imprensa do Brinco de Ouro, Carlão de Freitas analisa o porquê que o Guarani chegou aos 4-1. O comentário do jogo. Mas que a vitória foi merecida, isso é indiscutível, né, Carlão? Indiscutível, Pio. E um pontapé inicial super interessante para uma sequência de Série B positiva. E por que eu digo que o placar não reflete o que foi a partida? Eu peguei aqui o meu scout.
O Guarani ele foi fazer o terceiro gol aos 38 do segundo e aos 46. Então, praticamente ali na reta final. Na característica que o Bruno Pivetti, ou na tática, no modelo de jogo que o Bruno Pivetti escolheu para esta partida. O Guarani jogou atrás da linha da bola. Novamente, vamos falar dos números. O Avaí teve 58% contra 42% do Guarani. 11-10 nas finalizações pro time catarinense. O Guarani finalizou mais no gol, 6-1. Pode ser uma justificativa para o placar elástico, para o placar de 4-1. Mas fez por merecer a vitória, isso é incontestável. O torcedor pode estar, tá tirando os méritos do Guarani. Não, de jeito nenhum. O Guarani jogou para vencer, jogou bem, deu mostras de que pode ser uma equipe para brigar por algo importante dentro da competição. Mas o Bruno Pivetti, ele adotou a filosofia de jogo de jogar atrás da linha da bola. Por quê? Ele entende que jogando assim pode facilitar a característica da sua equipe, com jogadores de velocidade. O Neilton é de velocidade, o Bruno Mendes consegue acompanhar, embora ainda esteja fora de forma, mas na plenitude é um cara que joga em velocidade também. O menino Bruninho jogou muito bem, não só na parte ofensiva, mas na recomposição. E o Bruno José, que infelizmente acabou deixando o campo machucado. Esses jogadores, com a maestria, com a qualidade do Regis, o Guarani pode dar um caldo. E este esquema, embora seja um esquema aparentemente defensivo, pode surtir o efeito desejado. Hoje surtiu. O Avaí ficou com a bola e tomou de 4. O Guarani explorando esta velocidade, explorando os espaços que foram deixados pelos jogadores do Avaí. O Avaí acreditou em certo momento que poderia vencer a partida e em determinado momento parecia até que ia engrossar o caldo para o Guarani, mas o Guarani foi eficiente. Quando saiu para matar no segundo tempo. A entrada do Porfírio melhorou bem o lado esquerdo, fez uma dobra interessante com o Isaac, isso com a coordenação do Regis no meio campo. E à frente os meninos foram bem. Bruninho aqui pelo lado direito, o Derek quando entrou deu uma outra dinâmica no ataque. Então o que fez o Bruno Pivetti? Eu vou me segurar aqui na defesa, tenho um camisa 10, um 78 que pensa o jogo, que faz o time evoluir e com os velocistas à frente. Então todo esse pensamento do Pivetti deu certo e o Guarani acabou vencendo o Avaí com merecimento. Placar elástico, ponto. Porém, uma vitória do Guarani incontestável. Bom, e acho que esse fato que nós comentamos, Antônio Lupe, de uma semana ainda, né, para o Guarani voltar a campo, uma semana em um dia, sem dúvida nenhuma, que é algo importante, levando em consideração essas, não vamos dizer contusões, mas esses jogadores que saíram de campo pelo menos sentindo algo, né, Lupe? Essas preocupações. Preocupações, né, esse era o termo que eu queria utilizar e que você, como sempre, muito perspicaz, foi pontual, Antônio. Exatamente. E sim, uma semana boa para recuperar os atletas. Assim, eu não sou médico, né, mas da forma com que o Bruno José saiu, preocupa. Porque ele saiu com a mão na parte de trás da coxa, mancando bastante. É claro, vai passar por exames, mas é uma semana cheia também para o Matheus se recuperar, segundo o preparador físico, o Fernando Maestre Cãibras. Também o Bruninho, né, que estava cansado, não teve nenhuma lesão. Então é um período longo de recuperação até a próxima partida. Mas aí tem um outro detalhe também, que é a viagem, né? Então o Guarani precisa ajustar a logística para ir até Fortaleza encarar o Ceará lá no Castelão. Boa noite, Pio. Aqui é o Paulo. Não aquele, é João Paulo. Ah, o Paulo que participou comigo de um CBN Esportes. Grande vitória, rumo à Série A, JP de Moraes. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Boa noite, amigos da CBN. Eu espero que a torcida do Maior de Campinas tome vergonha na cara e comece a apoiar o time. Porque só 3 mil de gato pingado? Vamos lotar o brinco. Mas o time também tem que ajudar. O Igor tá dizendo isso. Tem razão o Igor, né, Carlão? Eu só não vou chamar de gato pingado, né? Não. Foram os guerreiros que vieram aqui, encararam a chuva, demonstraram confiança. Mas eu acho que, Pio, com o decorrer da Série B e os resultados positivos acontecendo, a torcida vai comparecer, sabe? É que, infelizmente, nós estamos acostumados, né? 3 mil, 3.500, 4 mil. Mas vamos torcer para que o Guarani possa construir esta campanha, possa consolidar uma campanha vitoriosa na Série B. Eu acho que com o passar do tempo, com o passar das rodadas, a torcida vai chegando no Brinco de Ouro. E vamos lá para a sala de imprensa do Brinco de Ouro. Bruno Pivetti, treinador do Guarani, falando. Eu mando uma pergunta
aqui para você. E o Fabiano pergunta, né, como você se sente sendo um torcedor, treinando o Guarani hoje, o Guarani dando show em campo, fazendo 4-1 e sua primeira vitória aqui no Brinco de Ouro. Como você, Bruno Pivetti, se sente com essa vitória do Guarani hoje com uma goleada? Boa noite, muito obrigado. É um prazer falar com todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de falar que essa vitória é dos jogadores, é fruto do trabalho deles, né? Eles treinaram muito nessas 3 semanas, é um grupo que tem trabalhado muito desde o começo do ano, é um grupo que conquistou uma certa maturidade justamente com os obstáculos que enfrentou. Hoje é um grupo mais maduro, mais evoluído, e nessas 3 semanas os jogadores adquiriram da melhor maneira possível a nossa ideia e, consequentemente, fizeram um excelente jogo, mérito todo para os jogadores. É claro que, para mim, que sou de Campinas, tenho essa identificação com o Guarani, é uma noite especial, não dá para dizer o contrário, mas foi uma vitória que a gente trabalhou muito para conquistá-la. Nós enfrentamos aqui um grande adversário, um adversário bem treinado, que nos impôs dificuldades, e, felizmente, nós contamos com um grupo extremamente bem equilibrado e qualificado. Já vista que conquistamos 1-0 no primeiro tempo, mas depois, com as trocas, nós conseguimos elevar o nível da equipe e, mesmo tomando gol, nós conseguimos fazer o segundo, o terceiro e o quarto gol. Então, isso é valorizar muito o mérito que nós temos coletivo, todos os jogadores se empenhando bem e aqueles que entraram também fizeram a diferença conjuntamente com aqueles que iniciaram a partida. Então é valorizar muito o trabalho dos jogadores. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. No momento que o Guarani sofre o gol de empate, você de imediato faz uma troca, você é muito feliz nas suas escolhas, essas trocas surtem muito resultado, o Guarani faz o resultado. Queria saber de você qual foi a leitura naquele momento que você optou pelas trocas que foram realizadas. Na verdade, dentro do nosso plano de jogo, já estava prevista a entrada tanto do Regis quanto do Isaac. São 2 grandes jogadores, que o Isaac, por razões estratégicas, não iniciou a partida, e o Regis, porque vem ainda se condicionando fisicamente, foi um jogador que não teve tanto volume de jogo ao longo do ano. Na saída do clube anterior, ficou uma semana sem contato com bola. Então, nós precisamos ter todo o cuidado para justamente condicioná-lo e prevenir qualquer eventual lesão. Então, foi por isso que esses 2 jogadores iniciaram no banco de reserva, mas entraram muito bem e conseguiram contribuir para o nosso coletivo. Ali, o Bruno José já tinha sentido uma fisgada na coxa. Espero que não tenha sido nada, porque é um jogador que também se lesionou, vem de uma lesão no jogo contra o Palmeiras. Vamos avaliar da melhor maneira, tomara que não seja nada grave. E o Neilton tomou uma pancada muito forte no primeiro tempo, no tornozelo. Eu senti ali que ele estava com uma limitação de movimento e também tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Então, com mais essa limitação, se ele precisasse matar uma jogada ou algo nesse sentido, nós não quisemos correr o risco, né? Então, as trocas já estavam planejadas, não foi em função do gol que nós sofremos. Inclusive, quando os jogadores saem, eu já ouvi um zum ali na arquibancada, mas foi por essas razões, pelo plano de jogo e também pela questão do Bruno José e do Neilton estarem ali com uma limitação física, um em função da coxa e o outro em função da pancada que tomou no primeiro tempo. Tudo bem, Bruno? Antônio Lupe, Rádio CBN. E você já explicou essas trocas, só que aí você vê o Bruninho, que também estava bem desgastado, né? Antes dele fazer o gol e dar assistência para o terceiro gol. O que passa na cabeça do técnico? Porque o Matheus cai com cãibra, você tem o Bruninho e só tem mais uma troca. E queria que você falasse também do desempenho do Bruninho, que hoje, na minha opinião, mesmo com todo o que envolve o Regis para o torcedor, foi um dos melhores em campo. Eu gostei muito do rendimento do Bruninho, mas mais que o rendimento do Bruninho e do Regis, eu gostei do rendimento coletivo que nós tivemos. Então eu vi em campo uma equipe muito bem equilibrada, que soube o que fazer com a bola quando tinha a posse. Quando perdi a posse de bola, nós tivemos aquela agressividade que nós estamos implementando. É claro que isso é um processo e demanda tempo, na pressão pós-perda, em realizar as faltas quando necessário para impedir a progressão do adversário, recompor a equipe num bloco defensivo coeso. Então eu gostei muito da questão coletiva da equipe, nós conseguimos estocar o adversário em alguns contra-ataques rápidos
e nós temos jogadores nesse sentido, o Bruninho é um caso, o Bruno José é outro, são jogadores agudos que atacam muito bem o espaço deixado nas costas da linha defensiva do adversário. Então, acredito que o Bruninho tenha tido um rendimento consistente. Ali nós fizemos a análise de quem estava mais desgastado e o Matheus já estava com uma limitação, né, com a perna já enrijecida em função da cãibra, e ali nós não poderíamos perder o meio-campo, não poderíamos expor o corredor central, então foi por isso que nós optamos em manter o Bruninho e substituir o Matheus pelo Araújo. Boa, tá aí o técnico Bruno Pivetti concedendo a entrevista coletiva, entrevista que a gente vai repercutir muito mais na segunda-feira dentro do CBN Esportes. E Carlão de Freitas, boa vitória do Guarani, agora hora de descansar. Bom fim de semana, Carlão de Freitas, de descanso, que há muito isso não acontece. E até segunda, Carlão. Valeu, Piozinho, um abraço, foi um prazer estar com você, com toda a equipe CBN, principalmente com o nosso ouvinte. Até a próxima, valeu. Não sei se Antônio Lupe tem condições de dar Sim. boa noite. Boa noite, bom descanso pra você também, Antônio Lupe. Ô, Pio, boa noite pra você. Sentei bem perto aqui da porta, né? Então já estava atento nas movimentações aqui, já sabia que a gente já tá em cima do laço. Boa noite e até a próxima. Valeu, esse é Antônio Lupe, Carlos Cabela narrou, Carlão de Freitas comentou, Antônio Lupe reportou com os trabalhos de externa do Naldo Araújo, aqui nos estúdios da CBN Campinas, na mesa de som, Nilson Belisário. Obrigado a todos e a gente espera você amanhã no vôlei, a partir das 18 horas. Até lá, tchau! Futebol, Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além.